dia, ouvintes da Rádio Jovem Pan News de Jaboticabal. Está entrando no ar mais um programa no Campo das Ideias. São 10 horas pontualmente e um dia antes desse importante momento cívico brasileiro. Amanhã nós temos eleições. Hoje nós não iremos pautar assuntos ligados à eleição por uma razão muito simples. Nós já fomos aí ao longo de 45 dias bombardeados por informações no rádio, na TV, jornais, panfletagem e tudo mais, falando de política. Então agora é momento de reflexão da sua parte, cidadão da nossa, para a gente ter uma boa decisão, porque nós vamos entregar uma procuração para os nossos legisladores e o nosso prefeito pelos próximos 4 anos. Portanto, não é uma decisão qualquer. O voto tem a mesma simbologia, o mesmo peso, o mesmo valor, independente do credo, independente do poder aquisitivo. E não votar, anular o voto, você não está contribuindo para a sociedade. É importante que você faça o voto, independente de qual seja a sua escolha, mesmo que você não tenha a melhor escolha, mas a sua escolha passe pelo menos pior na sua concepção, mas não deixe de exercer esse momento singular do voto no dia de amanhã. Um grande abraço a todos e dentro de instantes iniciaremos nosso bate-papo com o convidado de hoje, o professor Rogério Giordano. Ele que é professor de língua inglesa e também tem uma larga experiência, viveu 3 anos em Londres, na Inglaterra, 2 anos na Alemanha e 1 ano na Suíça. E a gente vai trabalhar não só a questão da língua inglesa, mas também toda essa experiência, esse intercâmbio que ele fez. E a gente vai fazer um baita comparativo com a cultura brasileira em relação a essas 3 experiências que ele viveu. Até já. Estamos apresentando No Campo das Ideias, com André Maria e participação de André Felipe. Oferecimento Unimed Jaboticabal, René Collor, JR Refrigeração, Serwork, Autoposto Portal da Nova, US Câmbio Exchange, DD Tinseto, Iberaldo Costa Contabilidade Empresarial. Esta é a Jovem Pan News Jaboticabal, AM 1510 kHz. Já está em funcionamento a nova Unimed 24 horas. Todo atendimento de urgência e emergência ao lado do Hospital e Maternidade Santa Isabel, na Avenida 7 de Setembro, 600. O endereço da nova Unimed 24 horas. O centro de referência da nova Jaboticabal foi desativado. Unimed de Jaboticabal. Cuidar de você. Esse é o plano. Os bons momentos precisam ser registrados. A René Collor trabalha com filmagens e fotografias específicas para cada momento. Books gestante, newborn, acompanhamento de bebê, casamentos, aniversários, formaturas, ensaios fotográficos e eventos em geral. Eternize os grandes momentos da sua vida. René Collor, Rua Rui Barbosa, 1003 em Jaboticabal. Telefone 3202-7523. JR Ar-Condicionado. Vende manutenção preventiva e corretiva para climatização, ar-condicionado, refrigeração comercial e residencial e purificadores de água. Na JR Ar-Condicionado você encontra as melhores marcas, empresa registrada no CREA e equipe especializada para melhor atendê-lo. Vá até a JR e confira as condições especiais de pagamento. JR Ar-Condicionado. Rua Santo André, 218, fone 3204-4297. A Serwork oferece tudo para a sua empresa em serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho. Na Serwork, você encontra um portfólio completo de documentos, como PPRA, LT-CAT, PCMSO, PCMAT, PPP, perícias trabalhistas, CIPA, laudo ergonômico e treinamentos. Fazemos todos os exames ocupacionais para admissão, demissão, periódicos, retorno ao trabalho e mudança de função. A Serwork fica em Jaboticabal e Sertãozinho. Ligue 3203-7652 ou 3947-6715. Serwork, medicina e segurança do trabalho para empresas mais saudáveis e competitivas. Você sabe que o desempenho do seu carro depende da escolha do combustível. E combustível de qualidade você encontra no Autoposto Portal da Nova. No Portal da Nova, além de abastecer, você pode lubrificar e efetuar trocas de óleo. Isso tudo com a garantia da Jet Oil. A Jet Oil é a maior rede de franquias de centro automotivo do Brasil. Ao trocar óleo e filtro, você ganha um check-up gratuito de 15 itens no carro e ainda pode resgatar brindes e ferramentas com
alguns quilômetros de Vantagens Ipiranga. E além disso tudo, você pode comprar pães fresquinhos na conveniência AMPM. Alto Posto Portal da Nova, Rua Santo André 665, Nova Jaboticabal. Fone 3203-8341. Vai sair de férias ou possui negócios no exterior? A moeda que você precisa está na US Câmbio Exchange. Compra e venda de moedas estrangeiras à pronta entrega, remessa internacional e cartão de crédito pré-pago internacional. US Câmbio Exchange. Confiança e segurança. Loja no Jaboticabal Shopping. Telefone 3204-9863. DDT Inseto. Tecnologia e eficiência no controle de pragas. Desde 1995 no mercado, a DDT Inseto é uma empresa controladora de pragas diversificadas, oferecendo tecnologias em desinsetização, desratização, descupinização, expurgo e limpeza de caixa d'água. E conta com profissionais capacitados para realizar seus serviços. Pensando na saúde de seus clientes, a DDT Inseto trouxe uma tecnologia inovadora: desinfecção de ambientes contra fungos, bactérias e vírus em casas e estabelecimentos comerciais e industriais. DDT Inseto. Eficiência máxima no controle às pragas, respeito ao meio ambiente e à saúde de nossos clientes. Ligue 3202-0543. Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Há muitos anos atuando no mercado em Jaboticabal. Especializada em assessoria contábil empresarial. Equipe com amplo conhecimento e experiência em sua área de atuação. Profissionalismo e total confiança. Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Rua São Sebastião, 271, Centro. Fone 3202-3155. Estamos no ar com mais uma entrevista. Recebendo aqui o professor Rogério Giordano, depois de muitas semanas entrevistando nossos candidatos a prefeito, falando muito sobre política, e como foi dito, resolvemos dar uma trégua, falar um pouquinho de um assunto mais light. Política é um assunto muito complicado, muito polêmico, e até tem gente que não gosta. Eu particularmente gosto bastante, só que gosto também do assunto que vamos falar hoje. E o professor está aqui. Muito bom dia, professor. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês aqui e passar a minha contribuição nesse tema, que é com relação à cultura, línguas, brasileiros que já tiveram uma oportunidade de morar fora do país, como no meu caso já foi informado nessas 3 experiências que eu tive. Espero poder contribuir da melhor forma com esse tema. Professor Rogério, que é meu professor, morou 6 anos fora, já morou 1 ano na Suíça, 1 ano em Stuttgart, na Alemanha. Sim. E também em Londres, professor de inglês e de alemão, ou seja, o alemão, uma língua tão complicada, aqui em Jaboticabal, acho que são poucas as pessoas que falam alemão, eu costumo brincar que alemão sempre tá bravo, alemão nunca... Sim, Felipe, essa impressão que você tem, que a maioria das pessoas tem, com relação... Fica tranquilo, professor, que esse microfone é assim mesmo, viu? Certo. Ele tem vida própria. Com relação à língua alemã, ela existe sim, porque o som da língua alemã parece ser mais rústico, mais pesado, pela questão fonética, nasal, da boca e tudo mais. Mas tem um lado muito positivo da língua alemã para nós brasileiros, da língua portuguesa, que está relacionado à questão das 5 vogais, no caso, Só para dar uma ideia de que não é tão difícil quanto as pessoas pensam, porque as vogais no alemão têm o mesmo som do português. Por exemplo, o U do alemão é igual do português. Então, e tem algumas coisas da língua alemã que são bem padronizadas, é como se fosse uma língua quadrada. Eu costumo passar isso para os meus alunos de alemão, porque o som ele é sempre igual em algumas questões dentro por parte da palavra, que se você conhecer uma palavra, você pode conhecer muitas e memorizar facilmente. Então, é uma ideia um pouco errada que o pessoal tem do alemão. Não é como o francês, por exemplo, que muda tudo, Você escreve de uma forma, lê de outra forma, fala de outra forma, não é verdade? Verdade, não é como o francês nesse caso. É que a escolha da língua, ela tem nós temos hoje, a gente estava conversando ontem, mais de 200 países, mais de 210 países no mundo. E tem a predominância, se a gente for olhar, eu não diria nem que em número de habitantes, talvez, a gente fala porque a China tem 1,5 bilhão. 1 bilhão e pouco. Dá o quê? 20% da população mundial, por aí, na média. E é lá o mandarim, É que, na verdade, eu estava pesquisando sobre isso ontem.
A língua, né, quando eles avaliam a quantidade de falantes de uma língua, eles analisam tanto quem é nativo, ou seja, a pessoa que já é a língua mãe, a língua que a pessoa aprendeu desde criança, né, desde bebê, e tem a língua, o número de falantes que optaram como segunda língua. Sim. Então, nesse caso, o inglês, por que o inglês é mais falado no mundo? Porque se a gente for analisar a quantidade populacional, por exemplo, quantas pessoas têm o inglês como língua nativa, é menos que o espanhol. Sim. Mas o número de pessoas que adotam o inglês como segunda língua para ser falada ao redor do mundo é muito maior do que o espanhol. Existem estatísticas, né, que dizem que 60% ou mais, 65%, 66%, ou seja, 2/3 dos falantes da língua inglesa hoje no mundo, são falantes como segunda língua. E só 33% como língua nativa, ou seja, nos Estados Unidos, por exemplo, o inglês é a língua mãe, como na Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra, entre os países. Só que a população desses países não é tão grande, e pela questão de natalidade, que se tem menos filhos hoje, enquanto, vamos supor, a população desses países, cuja língua mãe é o inglês, cresce numa proporção, o número de pessoas adultas que adotam o inglês como uma segunda língua, que vão estudar, que vão morar fora, que é o tema que nós vamos falar hoje, aumenta exponencialmente muito mais. Então, até nós vamos entrar nesse tema mais para frente um pouquinho, a minha experiência de 25 anos atrás mudou muito. Por exemplo, na minha época, no final da década de 80, quando eu fui morar fora, ainda era um problema para nós brasileiros a questão de sotaque, porque o sotaque existe por uma questão fonética mesmo, né? Se você vai ao sul, no Rio Grande do Sul, o gaúcho fala diferente do nordestino, que fala diferente da pessoa de Piracicaba, do carioca e tudo mais. Então, isso já era a primeira barreira que nós tínhamos, porque nós abrimos a boca e todo mundo sabia que a gente era de algum lugar, só não sabia de onde, né? Mas ia descobrir que era do Brasil, de qualquer lugar. Isso acabou com a globalização, né? Porque o mundo se abriu, a comunicação, então não se tem mais tempo a perder analisando o sotaque da pessoa. O importante é a pessoa falar claro. Então, se você vai ao Rio Grande do Sul e tem um gaúcho que fala claramente com você, você vai entender tranquilamente o que ele está falando, mesmo sendo a nossa língua portuguesa. Mas eu, também colocando uma observação aqui, eu estive em Mossoró, que fica no interior do Rio Grande do Norte, e dependendo da pessoa com que você conversa, há uma dificuldade de entender, às vezes. Então, aí a história vai bem longe, né? Porque aí depende da informação educacional, acadêmica que a pessoa tem, da escolaridade e tudo mais. Mas o sotaque já não é um problema mais. Quer dizer, nós temos que falar claro, e nós sempre vamos carregar no sotaque, porque é uma questão de fonética, da língua, questão nasal e tudo mais. Professor, nessas aulas, o professor tem uma grade de alunos aí bastante extensa. O professor leciona o alemão ou só o inglês hoje? Está focado no inglês? O inglês é o carro-chefe, mas sempre tem alunos de alemão. Tem alemão também? Por exemplo, tem jovens que vão para a Alemanha. Tem uma aluna que ela tem o sonho de ir para a Alemanha, mas ela tem, qual a idade dela? Talvez 14 anos de idade ela tem, não sei, 13, 14, 15, não sei. Mas ela está muito fluente no alemão, porque ela estuda bastante tempo, e eu torço muito, falo com os pais dela para eles realmente não deixarem esse sonho dela de lado. E nessa experiência, quantos anos o professor está lecionando inglês? Já desde 1995. Quantos anos são? 21 anos, né? 21. Acho que é importante isso. Quais são as principais demandas, assim? Por que a pessoa escolhe hoje, procura uma segunda língua? Aquilo de novo, né? Então, não é um único fator, são vários fatores. Então, vamos analisar. Mestrado, doutorado é um deles. Esse aí, por exemplo, como nós temos a Unesp aqui, isso aí eu digo até que chega a ser uma coisa séria, André. Um aluno da Unesp, seja ele da graduação, da veterinária, agronomia, dos cursos que tem, ou da pós-graduação, ou do doutorado, ele não tem o direito de não falar inglês. Mas aí nós chegamos no ponto seguinte: quanto que a pessoa precisa falar?
o quanto que é a pergunta, o quanto a pessoa vai necessitar na vida. Então, nem todo aluno de línguas estrangeiras, seja do inglês, o alemão, o francês, o italiano, a língua que ele tiver o prazer de aprender, que sempre é bom, espanhol, na América do Sul aqui, ele não tem que se transformar num professor em potencial, ser um conhecedor profundo de regras gramaticais, ou de conseguir ser um artista, como esses artistas que cantam, imitam outros artistas, imitar. A não ser que ele queira lecionar. Mas aí normalmente vai procurar uma... O importante é a pessoa, ela ter a comunicação. Então, por exemplo, eu tenho muitos alunos que são professores da Unesp. Uns trabalham com cavalos, outros trabalham com soja, milho. Então, cada um na sua área, ele tem que defender a comunicação, porque ele vai em congressos no exterior, todo mundo vai falar inglês. Então, o inglês ele foi adotado, voltando naquilo. Por quê? Por que as pessoas têm que falar? Vamos começar assim. Os Estados Unidos é a maior nação do mundo já desde a virada do século passado, desde 1900, antes da Primeira Guerra Mundial ainda. Então, se estabeleceu isso aí. Alguém seria o primeiro, por acaso ou por mérito dos Estados Unidos. Então, qual é a língua que se fala nos Estados Unidos? O inglês. E por que o inglês foi adotado lá e não o francês, quando houve a disputa na região do Canadá? Porque o inglês é mais fácil que o francês. A grande verdade é essa, a simplicidade. A simplicidade é que levou o inglês a ser como a segunda língua falada no mundo hoje e como uma ferramenta de comunicação mundial. Não foi por acaso, foi por mérito. Alguma língua seria. Como é uma língua mais simples do que as outras, não vamos dizer que é tão fácil assim, as coisas não são tão fáceis assim, mas comparado com as outras línguas, da virada do século passado, de 1900, em inglês, disparadamente é a língua mais fácil. E juntou com o poderio econômico do americano. Com certeza, e também a população, né? A população americana é muito grande. Eu gostaria de fazer até um complemento sobre a questão do português, né? Às vezes as pessoas, os brasileiros, não têm dimensão de como que o português é falado no mundo. Porque o Brasil tem 200 milhões de habitantes, é a quinta maior população mundial. E coloca o português entre as 5, coloca o português como quinta ou sexta língua mais falada no mundo, quinta, né? Nativa. Então o Brasil, o número de falantes de português nativos é maior do que o de francês. Existem mais falantes de português no mundo, por conta do Brasil, do que de francês. Porque se a gente comparar a população do Brasil com a população da França, é 3, 4 vezes maior. Mas o que acontece? O número de pessoas que optam pelo francês como segunda língua é muito maior do que o número de pessoas que optam pelo português. E acredito que justamente por isso, o português é uma língua complicada, uma língua difícil. E é a relação que fizemos. A China é a língua mais falada nativa, mas são poucos aquelas pessoas que optam o chinês como segunda língua, pessoas que vivem fora da China. Então é muito... Justamente, aí colocando só uma colocação com relação ao porquê do francês ter esse interesse maior pelo francês que pelo português, talvez aí entra na questão profissional, Felipe, porque aí vamos supor, se a pessoa quer uma oportunidade entrando na área profissional de trabalho, de acadêmica, se o francês estiver oferecendo mais opções, a pessoa acaba optando pelo francês, porque talvez tenha algum interesse na França ou na região do Canadá, de Quebec, que se fala o francês. Mas, olha, na minha humilde opinião, aí, eu acho que é por pouco tempo isso aí. Eu não tenho bem certeza não, mas eu acho que o português, já, por conta do Brasil, vai deixar o francês para trás rapidamente. Eu acompanho bastante no YouTube, né, pessoas de outros países que já vieram para o Brasil, gostaram, alguns ficaram aqui morando, passaram alguns meses, outros só viajam. Tem um alemão, já o professor falou que morou na Alemanha, tem um alemão que ele conhece o Brasil mais do que qualquer pessoa que está aqui dentro do estúdio. Não duvido. Ele conhece o país inteiro, inclusive ele tatuou o mapa do Brasil na perna, de tanto que ele gosta, e praticamente de 2 em 2 anos ele sempre volta. Então ele vai para o Rio, ele vai para o Nordeste, ele vai para o Sul, ele vai para São Paulo, ou seja, ele conhece o país inteirinho e tem um canal no YouTube só para brasileiros que acompanham ele, né? E eu acho muito interessante isso, porque tem muita gente de fora, depois que o Brasil começou a ganhar visibilidade, começou com o Pan-Americano, depois foi com a Copa do Mundo, agora com as Olimpíadas, o país está ganhando visibilidade de uma outra forma. Infelizmente estamos passando por crise,
mas tivemos um período de crescimento muito grande econômico em 2010, 2008. 2009 também. 2009 na verdade teve assim, um crescimento de 0,3%, 5%, mas enquanto o mundo estava numa puta de uma recessão, né? Então a gente ainda estava numa melhor situação. Mas o Brasil é um país muito importante. E aí esse crescimento econômico fez com que muitos estrangeiros que estavam em crise na Europa, principalmente portugueses e espanhóis, viessem para o Brasil trabalhar e difundir a nossa língua. É isso aí mesmo. Mas só para completar aquela ideia, para a gente partir para a próxima, o porquê do inglês. Então, vamos resumir assim, ó. Foi a língua, é a língua mais fácil, foi adotada pelos Estados Unidos, que tem representado o mundo aí há 100 anos aí como a primeira nação. Aí você envolve tudo, a parte econômica, a parte acadêmica, científica, a força que eles têm. Nós temos que reconhecer isso aí. E eles tiveram a Inglaterra como representante europeu, que é o país de origem da língua inglesa, ou seja, um país muito importante na Europa, que teve também no passado uma representatividade muito grande no mundo, quando colonizou a África, a Ásia e tudo mais, e com grandes pensadores também, cientistas, grandes nomes em toda a área de campo profissional. Então juntaram os dois países, a Inglaterra representando a Europa e os Estados Unidos, e aí se fixou a língua inglesa mesmo como a língua mais falada no mundo. E a questão é a seguinte, para nós concluirmos, imagina uma situação na qual existe, profissionalmente falando, uma reunião na Alemanha de uma empresa grande que tem filiais no mundo inteiro. Então lá tem 10 profissionais, 10 gerentes importantes de 10 países diferentes, e qual língua eles vão falar? Vamos supor que 7 deles não falam alemão, vão falar inglês, porque eles falam. Então, a Bosch, por exemplo, ela é alemã. E eu tenho um amigo que ele é executivo, alto executivo para a América Latina da Bosch. E eles fazem os calls, que é uma reunião virtual que a gente fala, né? Tudo em alemão. Então, resumindo, na hora, na situação, todo mundo corre para aquilo que é mais fácil. Você pode ter certeza que na China, numa reunião de 10 pessoas que falam 10 línguas diferentes lá, ninguém vai optar pelo chinês, eles vão optar pelo inglês, porque se não é perfeito, quem não falar perfeito, pelo menos vai entender. Então, essa é a língua, nós temos que admitir isso aí. Gostando ou não dos Estados Unidos, gostando ou não do Donald Trump ou da Hillary Clinton, gostando ou não da Inglaterra, a gente tem que entender que não é o país, é a língua que foi adotada no mundo. Para a gente fechar esse bloco, professor, além dessa motivação acadêmica, a gente pode enumerar a questão profissional, porque dependendo de onde a pessoa vai trabalhar, ele vai necessitar de línguas, né? Por exemplo, o francês ele tem um pouco de apreço maior pela língua francesa, então assim, eles não curtem muito essa coisa do inglês, né? É um pouco de ciúmes, a gente sabe que é meio cultural. Exatamente. Então assim, tem outros países que são até mais democráticos nesse sentido. Não tem nenhum constrangimento da segunda língua. Na por exemplo, na Alemanha, fala-se o inglês sem constrangimento, mas na França, por exemplo, sotaque, né, mas na França é diferente. A gente tem bastante experiência até pela rede hoteleira, né, uma das maiores redes hoteleiras do mundo, é sediada lá, que é a própria Accor. Então a gente sabe de rivalidades aí que eles têm um apreço, uma coisa meio patriótica assim, que eu tenho as minhas reservas, né? Mas porque eu acho que realmente se a língua inglesa ela é mais difundida, a gente tem que utilizar ela. Vai fazer o quê? Eu gostaria que fosse o português, mas não é. Eu sou brasileiro, não sou americano. Sim, eu, por exemplo, eu faço aula de inglês e eu não acho uma língua... Às vezes as pessoas me perguntam, você acha uma língua bonita? Eu não acho uma língua tão bonita assim como as latinas, como espanhol, português, italiano e francês. Só que para curiosidade de muita gente, só que é extremamente necessário. Que vai chegar da Holanda, ele é apaixonado pelo português. Ele fala que o português tem romantismo, entendeu? As músicas. E a gente sempre acha que português é língua complicada por causa das provas de português, por causa da gramática e tudo mais, né? Mas não, nós temos o nosso valor, sim. É porque a gente sempre olha o outro como melhor, né? Mas é o sentimento vira-lata que nós temos, viu, professor? Porque o americano, tudo que é dele, mesmo que não seja o melhor,
para eles é o melhor. O francês igual, Inglaterra. O brasileiro, tudo que ele faz, às vezes ele faz coisas de ponta, mas ele ainda acha que em termos de dificuldade, se nós brasileiros achamos que a língua portuguesa é difícil, o francês também não é muito mais fácil, não. Entendeu? Porque também é uma língua latina, né? Com certeza. Então, depois, professor, eu só queria que, depois, após o intervalo, nós vamos ao nosso primeiro intervalo, o professor comentasse algumas outras áreas que demandam, além da área acadêmica, profissional, turismo, se são essas as grandes demandas que envolve a busca por uma segunda língua, que, na verdade, nossa segunda língua deveria ser Libras, né? Não o inglês, se a gente for levar o pé da letra. E outra também... é a linguagem de sinais. Não, e outra coisa também, né? Somos um país vizinhos cercados de hispanohablantes, né? Hispanofalantes, e as pessoas têm um interesse muito baixo em aprender espanhol. As pessoas têm uma ilusão de achar que o espanhol é uma língua fácil e que já basta aquele molejo, aquele portunhol. Né? E assim, é uma coisa... Tudo bem, o portunhol é quando você estiver na rua, tudo bem, viajando, mas quero ver você chegar num congresso ou numa reunião de uma grande empresa na Argentina, no México, e chegar falando portunhol lá, como é que eles vão olhar para você? Pessoal, voltamos depois do intervalo. Estamos apresentando No Campo das Ideias, com André Maria e participação de André Felipe. Oferecimento Unimed Jaboticabal, Proprática, Wizard, Colégio Maria, Limpe Bem, Geração 5 Comunicação Visual, Atual Design Móveis Planejados e Agência Selva. Esta é a Jovem Pan News Jaboticabal, AM 1510 kHz. Já está em funcionamento a nova Unimed 24 horas. Todo atendimento de urgência e emergência ao lado do Hospital e Maternidade Santa Isabel, na Avenida 7 de Setembro, 600. O endereço da nova Unimed 24 horas. O centro de referência da nova Jaboticabal foi desativado. Unimed de Jaboticabal. Cuidar de você. Esse é o plano. Proprática Serviços. Empresa especializada em terceirização de serviços residenciais e empresariais, portaria, doméstica, limpeza e conservação, motorista particular, jardinagem, serviços de apoio, serviço temporário, profissionais especializados, garantindo qualidade e resultado. Proprática, buscando excelência em prestação de serviços. Rua Carlos Berchieri, 400, Jaboticabal. Telefone 3203-7979. Hello, my name is Pedro. Eu tô aprendendo cada vez mais inglês com a Wizard. O Pedro e milhares de brasileiros e brasileirinhos estão aprendendo a falar inglês. Agora é a sua vez. Wizard, por uma nação bilíngue. Matrículas abertas na Wizard de Jaboticabal. Cursos de inglês, espanhol, francês, italiano, japonês, chinês e português para estrangeiros. Professores aprovados pelo TOEIC. Wizard, por uma nação bilíngue. Na Rui Barbosa, 134. Telefone 3202-4772. O Colégio Maria de Jaboticabal tem seu sistema de ensino baseado na qualidade, na troca de experiências e na interação social de seus alunos, visando sempre a educação para a vida toda. No Colégio Maria, as crianças aprendem teoria e prática com uma metodologia que estimula a criatividade e a reflexão desde o início da formação. Oferece uma educação completa, apoiada por material didático de qualidade. O futuro do seu filho começa a ser construído desde o início da educação escolar. Invista no melhor. Colégio Maria, referência em educação de qualidade. Telefone 3202-3643. Há anos no mercado, a Limpe Bem destaca-se pela qualidade de seus produtos e especialização de seus profissionais de limpeza. Oferece diversos equipamentos, produtos de limpeza e descartáveis, garantindo assim o melhor resultado com a aplicação correta. Outro diferencial da Limpe Bem é a terceirização de serviços de limpeza empresarial, residencial e pós-obra. Tudo para facilitar o seu dia a dia. Limpe Bem Multicoisas, tudo em um só lugar. Rua Rui Barbosa, 1472, no centro de Jaboticabal. Fone 3203-6238. Comunicação visual é com a Geração 5. Impressão digital em grandes formatos, fachadas, painéis em ACM, faixas, banners, outdoors, envelopamento de frota, estruturas metálicas, letras caixa, adesivos, brindes e placas em geral. Tudo em até 12 vezes no cartão. Geração 5, porque uma boa impressão faz toda a diferença. Rua Professor Antônio Roete, 436, Nova Jaboticabal. Telefone 3202-2065. Atual Design.
móveis planejados de alto padrão, matéria-prima de qualidade, design alinhado às tendências mundiais e perfeição nos mínimos detalhes. Para todos os tipos de ambientes, a equipe da Atual Design tem sempre uma solução e um projeto inovador e personalizado. Salas, cozinhas, banheiros, dormitórios, áreas de serviço, áreas de lazer e também ambientes empresariais. Atual Design Móveis Planejados. Rua Artílio Artoni, 201, em Jaboticabal. Telefone 3204-1122. Comunicação é sobrevivência. O mercado é competitivo. E para se manter firme, é necessário aparecer. Encante o seu cliente. Comunique-se. Agência Selva. Desenvolvimento de sites, conteúdo para redes sociais, materiais promocionais e institucionais, criação de marca, ações e assessoria de marketing. Entre em contato. 3204-1968. agenciaselva.com. Estamos voltando no programa No Campo das Ideias, recebendo nessa manhã o professor Rogério Giordano. O professor Rogério Giordano, que é professor de inglês e alemão. Ele que vai também, ao longo do programa, compartilhar sua experiência de 6 anos na Europa, né? 3 anos em Londres, Inglaterra, 2 na Alemanha e 1 na Suíça. Você não consegue falar Stuttgart? Não consigo. Como é que é? Fala Stuttgart. Stuttgart. Acertei? Acertou. Falou com o sotaque dele, ué. Tá certo, é isso aí. Bom, eu deixei uma pergunta no bloco, só para a gente fechar e continuar a nossa pauta aqui. Nós perguntamos ao professor a respeito das demandas, o que leva as pessoas a procurar... Então, é isso, é a comunicação em si, né, que é importante. Porque sem comunicação a pessoa não sobrevive. Ele pode sobreviver, mas ele vai ter dificuldades na vida. Porque... uma situação aqui ou ali, ele sempre vai deparar com a língua inglesa como universal hoje no mundo, né? Então, às vezes um aplicativo hoje em dia, falando em termos mais de modernidade, né? Os aparelhos celulares têm aplicativos, por exemplo, WhatsApp, né? Apesar de escrever com app de aplicativo, vem de uma expressão idiomática que é WhatsApp, o que está rolando, está acontecendo. Então, dá tão certo uma coisa que pegou, aí difunde no mundo inteiro, vende fácil, todo mundo entende, acaba sendo esse. Nós não falamos do turismo. O turismo também é um nicho muito importante que faz com que as pessoas queiram aprender o inglês, porque como pensar em turismo sem pensar em comunicação? E como pensar em comunicação sem pensar na língua inglesa? E como é difícil, porque eu me lembro, porque às vezes a pessoa fala... Desde um recepcionista de um hotel. A gente fala do turismo, a gente pensa em algo muito superficial. Eu me lembro que, meu sogro teve, onde foi? Foi na Alemanha, eu não sei onde ele passou, que ele queria frango xadrez, né? E o ouvinte, depois vai ter que pegar pelo YouTube para ele entender o que eu vou fazer aqui. Não, ele fazia o sinal de xadrez com os dedos, né? E batia os braços para pedir um frango xadrez. Como um frango, né? E aí ele entendeu. Aí ele estava numa outra ocasião na Alemanha e ele queria pedir alguma coisa de porco, suíno, né? E ele começou a fazer o som do porco. Aí o garçom entendeu. Né? E aí um outro episódio que eu presenciei foi na Argentina, que ele... Até eu dou febre nele até hoje, que ele pegou o cardápio e falou, senta aqui ao meu lado que eu abro um pouquinho de espanhol. E aí tudo bem, eu sou analfabeto, então tá bom, né? Então eu não sabia, hoje eu estou fazendo um curso, estou aprendendo algumas coisinhas, mas não sabia nada. Eu sentei ao lado dele, ele pegou o cardápio e escolheu lá um prato. Ele chamou o garçom fez o sinal para ele que não, que aquele prato era ele. Sim. Quer dizer, era gorjeta, ele estava apontando que era esse prato. Ele falou, não, esse aí sou eu. Então veja como é que ele queria comer o garçom. Veja que ele são dois pequenos exemplos, mas isso acontece muito. Quando o André Felipe falou daquela fase boa do Brasil, né, um momento bom em que o país passou economicamente em 2008. E o dólar era baixo, o euro, né? Aquela invasão dos brasileiros na Flórida, né, nos parques das crianças, na Disney, e Nova York, que é famosa também, e outras regiões. Na Europa, muitos brasileiros foram, e muitos não se comunicavam em inglês, né? E a linguagem da mímica, né? Mas cada situação, né? Por exemplo, tem muitas situações, mas que acabam até constrangendo o turista brasileiro, porque ele está querendo participar da viagem dele, poder se inteirar melhor, mas falta a comunicação. Então o turismo, sim, só para fechar o primeiro bloco,
também é um nicho que atrai as pessoas a conhecer. O André Felipe tinha, quando nós fomos para a Argentina, você tinha quantos anos? 4, 5? Eu tinha 7 anos. Novinho. E eu parei no McDonald's lá, em Buenos Aires, e a Roberta falou, pede mais um lanche para o André Felipe. Tá bom. Aí eu fui lá falar com a moça do McDonald's e pedi um lanche. Eu falava, ela não entendia, por fim, eu só sei que eu cheguei na mesa, eu cheguei com 2 batatas, 2 lanches, 2 copas. Aí a Roberta olhou para mim e falou assim, o que é isso aqui? Eu só pedi um lanche. Sei lá, a moça não me entendia, eu peguei, paguei, pronto, acabou. Ela resolveu o problema. Eu não sabia. É por isso que... Vamos sobreviver, né? E é isso ressalta, né, aquilo que eu sempre costumo defender, que não é porque, por exemplo, a Argentina, um país vizinho, um país tão comum, né, a Argentina... E praticamente irmãos, né? Praticamente o mesmo país. E tem toda essa dificuldade. Tem gente que tem dificuldade, né? Sim, é verdade. Bom, então nós fechamos esse raciocínio. Quer dizer, é isso que faz as pessoas procurarem. E só uma curiosidade, professor, tem aquela ideia, eu tenho a impressão que principalmente para o turismo, porque quando é para a área acadêmica ou a área comercial, as pessoas levam um pouco mais a sério a língua, o aprendizado da língua estrangeira. E quando é para o turismo, às vezes ela acha que em um mês ela já está... Não tem isso. Tem isso aí, você acertou em cima. Você lembra, André, daquela época em que as pessoas compravam nas livrarias um livrinho de situações só no aeroporto, só no restaurante, com aquelas frases prontas? Então, esse era o inglês do turismo quando eu comecei nessa profissão. Mas agora melhorou, as pessoas estão... fazendo curso, porque elas estão meio que associando 2 lados, principalmente, o profissional com o turismo. Então ela fala, não, eu tenho o lado profissional que eu preciso ter, mas eu também tenho vontade de viajar. E sempre que eu puder viajar, eu vou ter essa ferramenta da comunicação, né? Então... E para aprender, vamos supor, a pessoa que está nos ouvindo, ele pensa assim, eu queria fazer uma viagem para os Estados Unidos, por exemplo, mas eu não queria chegar lá como um bobalhão ou ficar refém de um guia, porque o guia faz o que quer, né? Que tempo que eu sei que depende do ritmo de cada aluno, mas que tempo estimado assim? Aí que entra a história, né? No primeiro bloco nós falamos que o inglês foi adotada como segunda língua mundial por ter sido a mais fácil, né? Aquela que todo mundo acabou se virando na falta de todo mundo conhecer todas as línguas. Mas não é tão fácil como as pessoas pensam, entendeu? Eu estaria mentindo aqui se eu dissesse que é da noite para o dia, do dia para a noite. Não é assim. Tudo na vida da gente, para você aprender um instrumento musical, tocar um violão, tocar uma bateria, tocar piano, demanda dedicação, demanda vontade. O que eu sempre falo é o seguinte, os seres humanos têm alguns canais abertos para umas coisas e menos abertos para outras. Por exemplo, uma pessoa que tem facilidade para idiomas, ela tem o prazer de aprender. Ou não precisa ser assim perfeito, mas a pessoa também que não tem um canal aberto para aprendizado de línguas, ela sofre até no português, que é a língua mãe dela, que aprende em casa. Esse é um exemplo, isso é muito verdadeiro. Então, o que acontece é o seguinte, tudo na vida da gente, nós temos que, cada pessoa tem que ter a autocrítica e a humildade de entender a dificuldade que tem. Uma pessoa tem dificuldade para dirigir, ou outra tem dificuldade para aprender um instrumento musical. Uma pessoa pode ter dificuldade para aprender idiomas. Então essa pessoa 6 vezes a pessoa consegue se ela acompanhar o que está sendo proposto, se a pessoa pega um curso, um professor particular, ou um curso de uma escola, uma sequência, e ela se propõe a fazer aquilo, e ela sente que está acompanhando, 3 meses, 6 meses é o suficiente para se comunicar. Agora, não tem um limite. Eu estou aprendendo palavras novas até hoje. Então, eu não sei tudo. Nunca saberia. Então, a gente está sempre... Eu faço espanhol, professor, e para mim, assim, eu sinto que é mais traumático do que para o André Felipe. Eu até fazia a mesma turma com ele. A gente tinha uma aula VIP, os dois. E eu separei, porque eu falei, eu estou atrapalhando ele, né? Porque ele pega até o sotaque. Eu não, eu falo igual caipira mesmo. Se eu chegar em qualquer, no Peru, e for falar alguma coisa, todo mundo sabe que eu sou... Eu tenho um sobrinho que está chegando da Holanda, que é sobrinho da minha esposa, na verdade. E ele fala português, gosta muito de falar português e vem para trabalhar no Brasil. Olha como são as coisas, né? Muitos querem ir para lá, ele quer vir para cá. Ele prefere o Brasil
a Holanda. Rio de Janeiro, né? Era Rio de Janeiro. Bom, escolheu um lugar bom, né? Vim pra Jaboticabal ele não... curso em São Paulo. Vim pra Jaboticabal ele não quer, né? Você não fala mal de Jaboticabal. Não tô falando mal, mas é que... É que os atrativos lá são maiores, né? O custo de foi vida a oportunidade também que ele teve, né? O custo de vida. De ir pra lá. E às vezes a gente brinca, né? Porque ele aprende muita coisa errada com as pessoas, porque em termos gramaticais, né? E depois ele pergunta se está falando muito errado, a gente acaba corrigindo alguma coisa que esteja errado, mas para você ver como que a língua, vamos dizer, não culta, né? A fala mais informal é a mais importante. Então, um professor, você falou quanto tempo precisa, ele vai tentar dar o caminho para o aluno da melhor forma possível, do jeito mais correto possível, pensando que esse aluno, se ele consiga ter, por exemplo, 70% do aprendizado, ele vai se comunicar. Então, o importante é se expressar. E nós vamos chegar num ponto da nossa conversa aqui de que os professores, os cursos, eu acho que não tem a pretensão de transformar um aluno num falante perfeito. Mas sim, a língua culta, né, que o professor acabou de falar. Você estava falando isso ainda hoje, a gente estava conversando sobre essa questão da língua culta. Quer dizer, que hoje, se a gente pegar o alunado de Jaboticabal, o foco deles não é a língua culta. Né? Até porque o cara que quer a língua culta, ele vai para uma licenciatura. Licenciatura, para o lado mais acadêmico. E naquilo que você falou, quanto tempo precisa? 3 meses, 6 meses, 1 ano, 10 anos? Não tem limite do aprendizado. A gente sempre já ouvi dizer que para chegar numa certa fluência, assim... Porque o acadêmico já é o último nível, né? A pessoa falar num congresso... O professor da Unesp, quando ele vai para os Estados Unidos, e eu posso dizer isso com muito orgulho, poderia até dar nomes, se for o caso, o professor Aulos da Unesp, que nós treinamos por anos aqui, ele vai aos Estados Unidos e dá uma palestra da área dele, de ração animal. E como é que ele resolve na sua aula? Porque o professor não tem conhecimento das áreas técnicas. Então, como é que é a instrução das áreas técnicas? Os termos técnicos nós tivemos que passar por aquele beabá, que infelizmente é a parte mais chata, que é a parte gramatical de mostrar os tempos verbais, presente, passado e futuro, né? Mostrar os verbos, que os verbos são muito importantes na formação de frases, e dar a dica da formação de frases pequenas, porque é mais ou menos como aquele ditado brasileiro que diz que de grão em grão a galinha enche o papo. Então, de frases pequenas em frases pequenas, você expressa uma ideia. E os termos técnicos, professor? Como é que resolve? Aí ele tem que pesquisar. Esse aí já é na segunda fase. Uma segunda fase, por exemplo. Esse professor, nós treinamos muita comunicação na parte básica, e depois que ele estabeleceu uma comunicação no inglês, nós partimos para a parte dele, para a parte científica. Então, nós temos ali 20, 25, 30 termos técnicos da área dele, de ração animal, da produção de ração para gato e cachorro, e aí nós treinamos na área dele. E tem alunos que o foco dele é mais leitura e escrita, e tem outros que, além disso, eles precisam de verbalizar. Por exemplo, quando o André Felipe bem lembrou, uma apresentação de um trabalho num congresso, quer dizer, o cara tem que ter uma boa oralidade. Então, para chegar nos termos técnicos e científicos dele, ele tem que ter primeiro a comunicação na língua. Isso não significa que ele não possa errar um tempo verbal enquanto ele estiver dando uma palestra, trocar um presente para um passado, mas isso faz parte. As pessoas também têm que ter a boa vontade, o bom senso de entender que é um professor brasileiro dando uma palestra no país deles, na língua deles, que é motivo de honra para nós, porque pensa num professor americano dando essa mesma palestra em português no nosso país. É o que eu ia dizer, né? As pessoas, eu já ouvi dizer que tem um tempo, assim, médio para adquirir uma fluência, eu já ouvi falar em 10 anos, né? É claro que em 10 anos um brasileiro não vai falar um inglês como uma pessoa de um nível cultural alto, nativa daquele país. E eles têm que entender, né? É importante as pessoas reconhecerem da mesma forma que nós temos essa tolerância. Então não adianta chegar uma pessoa, um argentino, um peruano, para aprender português, mesmo sendo uma língua latina, uma língua semelhante, querer exigir dele que ele fale um português perfeito, um português assim, sem nenhum erro,
E é muito complicado, né? Muito difícil. Completando a sua ideia, eu fico muito feliz de perceber isso hoje, porque eu tive o privilégio de ter começado em 1995 nessa profissão, e eu vi a globalização. Eu posso dizer isso aí. Eu vi a globalização e eu vi a modernização eletrônica que houve, né, com o Skype, os celulares e tudo mais. E hoje em dia eu falo com certeza e com alegria que a questão de sotaque está totalmente superada. Não porque alguém foi bonzinho com o Brasil, não foi isso aí. Ou que alguém foi bonzinho, que o país da língua inglesa teve dó de alguém que é da América do Sul, que fala espanhol e que está tentando falar inglês com aquele sotaque mais forte que os espanhóis, pessoas da língua espanhola, trazem. Não, isso aí aconteceu naturalmente, pela globalização, pela comunicação que se abriu com o mundo todo, até com os países asiáticos e os ex-comunistas da região da União Soviética. Então, não se tem mais a questão de diferença de sotaque como uma barreira para a comunicação. As pessoas ou um preconceito, né? Acho que essa é a palavra, né? Essa é a palavra. Não tem o preconceito. Ô, professor, a gente se comunicar. Nós temos que ir a mais um intervalo, mas uma dúvida aqui que talvez seja de muitos pais que estão nos ouvindo. Quando começa, por exemplo, a criança mais jovem, com 4, 5, 6 anos... alfabetizada no português. Já pode começar. Porque ela vai ter que ler, certo? Ela precisa ler. Se a criança está alfabetizada aos 5, 6 anos, já pode começar. Obviamente, com o tema da idade dela. Né? Por isso que mas o que eu quero dizer é o seguinte, entendi essa questão, tem que estar alfabetizada no português, e aí automaticamente ela consegue, dentro de um ritmo diferenciado. Mas o que eu queria saber é o seguinte, essa criança tem mais facilidade do que um burro velho, que nem eu, que estou com 44? Tem, porque o aprendizado, quando exposto à criança jovem, o cérebro está em formação. Então, a capacidade de absorção de uma criança é bem maior, não só para idiomas. Se você também tentar alguma parte na área musical, qualquer área que você expor para a criança, ela vai ter uma capacidade de absorção melhor, porque o cérebro está em formação. O cérebro ele tem o tempo de crescimento dele, né, dentro da cabeça, da parte cerebral, e essa parte não vou poder explicar, obviamente, que eu não sou médico, especialista nisso aí, mas o cérebro tem a formação dele como órgão, enquanto ele cresce, fisicamente falando, até o ponto que ele se estabiliza dentro da cabeça. E aí, a partir desse momento aí, a capacidade de absorção de uma criança é maior do que de um adulto, mas ela tende a diminuir ao longo do tempo. E aí entra naquela história de que não só para aprendizados, mas à medida que a pessoa vai ficando mais velha, ela perde certas capacidades. Você pensa num velho de 80 anos, ele tem dificuldade de caminhar, porque as pernas já não correspondem mais como correspondiam na igualmente ocorre com as línguas. Isso aí. Então, você tem um gráfico, você pensa numa curva que ela é crescente para aprendizados de idiomas, a partir dos seus 5, 6 anos de idade, que ela tem só a crescer, mas ela não para de crescer, ela diminui a velocidade ou a intensidade de crescimento a partir dos 25, 30 anos, e ela vai diminuindo cada vez mais. Mas mesmo pessoas com 50, 60 anos de idade podem começar cursos, ou não só de idiomas, como instrumentos musicais ou outras coisas que eles aprendem sim também. Professor, nós temos que ir mais um intervalo? Sim. E voltando, eu queria, para a gente fechar, depois entrar nessas experiências internacionais, que eu acho que é fantástico, o André Felipe gosta muito disso, eu também. Tenho certeza que os ouvintes vão querer entender um pouquinho como é que foi essa vivência durante os 6 anos. Sim. Mas, eu queria que o professor, voltando, a gente só para encerrar essa parte mais técnica, passasse um pouquinho da diferença do inglês do Canadá, Estados Unidos, Inglaterra. A gente sabe que tem algumas... A questão dos desafios das gírias, porque o cara aprende uma língua que não é culta, mas ela é ensinada como língua culta, e depois ele chega lá e tem essas gírias. E encerrando essa parte técnica, que dica o professor dá quando a pessoa fica na dúvida se ele faz uma aula VIP, professor, um aluno, ou a aula em coletivo? Claro que a aula coletiva tem um custo
menor, né? Que às vezes a pessoa opta por mais pelo benefício, né? mas por outro lado o professor tem que dividir a atenção aí para 8, 9 alunos. Mas após o intervalo. Estamos apresentando No Campo das Ideias, com André Maria e participação de André Felipe. Oferecimento Unimed Jaboticabal, René Collor, JR Refrigeração, Serwork, Autoposto Portal da Nova, US Câmbio Exchange, DD Tinseto, Iberaldo Costa Contabilidade Empresarial. Esta é a Jovem Pan News Jaboticabal, AM 1510 kHz. Já está em funcionamento a nova Unimed 24 horas. Todo atendimento de urgência e emergência ao lado do Hospital e Maternidade Santa Isabel, na Avenida 7 de Setembro, 600. O endereço da nova Unimed 24 horas. O centro de referência da nova Jaboticabal foi desativado. Unimed de Jaboticabal. Cuidar de você. Esse é o plano. Os bons momentos precisam ser registrados. A René Collor trabalha com filmagens e fotografias específicas para cada momento. Books gestante, newborn, acompanhamento de bebê, casamentos, aniversários, formaturas, ensaios fotográficos e eventos em geral. Eternize os grandes momentos da sua vida. René Collor, Rua Rui Barbosa, 1013 em Jaboticabal. Telefone 3202-7523. JR Ar-Condicionado. Vende manutenção preventiva e corretiva para climatização, ar-condicionado, refrigeração comercial e residencial e purificadores de água. Na JR Ar-Condicionado você encontra as melhores marcas, empresa registrada no CREA e equipe especializada para melhor atendê-lo. Vá até a JR e confira as condições especiais de pagamento. JR Ar-Condicionado. Rua Santo André, 218, fone 3204-4297. A Serwork oferece tudo para a sua empresa em serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho. Na Serwork, você encontra um portfólio completo de documentos, como PPRA, LT-CAT, PCMSO, PCMAT, PPP, perícias trabalhistas, CIPA, laudo ergonômico e treinamentos. Fazemos todos os exames ocupacionais para admissão, demissão, periódicos, retorno ao trabalho e mudança de função. A Serwork fica em Jaboticabal e Sertãozinho. Ligue 3203-7652 ou 3947-6715. Serwork. Medicina e segurança do trabalho para empresas mais saudáveis e competitivas. Você sabe que o desempenho do seu carro depende da escolha do combustível. E combustível de qualidade você encontra no Autoposto Portal da Nova. No Portal da Nova, além de abastecer, você pode lubrificar e efetuar trocas de óleo. Isso tudo com a garantia da Jet Oil. A Jet Oil é a maior rede de franquias de centro automotivo do Brasil. Ao trocar óleo e filtro, você ganha um check-up gratuito de 15 itens no carro e ainda pode resgatar brindes e ferramentas com os quilômetros de vantagens Ipiranga. E além disso tudo, você pode comprar pães fresquinhos na conveniência AMPM. Autoposto Portal da Nova, Rua Santo André 665, Nova Jaboticabal. Fone 3203-8341. Vai sair de férias ou possui negócios no exterior? A moeda que você precisa está na US Câmbio Exchange. Compra e venda de moedas estrangeiras à pronta entrega, remessa internacional e cartão de crédito pré-pago internacional. US Câmbio Exchange. Confiança e segurança. Loja no Jaboticabal Shopping. Telefone 3204-9863. DD Tinseto. Tecnologia e eficiência no controle de pragas. Desde 1995 no mercado, a DD Tinseto é uma empresa controladora de pragas diversificadas, oferecendo tecnologias em desinsetização, desratização, descupinização, expurgo e limpeza de caixa d'água. E conta com profissionais capacitados para realizar seus serviços. Pensando na saúde de seus clientes, a DD Tinseto trouxe uma tecnologia inovadora: desinfecção de ambientes contra fungos, bactérias e vírus em casas e estabelecimentos comerciais e industriais. DD Tinseto. Eficiência máxima no controle às pragas. Respeito ao meio ambiente e à saúde de nossos clientes. Ligue 3202-0543. Iberaldo Costa Contabilidade Empresarial. Há muitos anos atuando no mercado em Jaboticabal. Especializada em assessoria contábil empresarial. Equipe com amplo conhecimento e experiência em sua área de atuação. Profissionalismo e total confiança. Iberaldo Costa Contabilidade Empresarial. Rua São Sebastião, 271, Centro. Fone 3202-3155. Estamos de volta com a nossa entrevista, recebendo aqui o professor Rogério, depois de muitas semanas
né, tá com pautas políticas, hoje trabalhando um assunto diferenciado, que é o ensino de línguas estrangeiras e a experiência no exterior, com novas culturas e tudo mais. Professor, como foi perguntado, as gírias, né? Às vezes a gente aprende o inglês aqui da maneira culta, chegando lá a gente acaba tendo problema porque eles falam de uma forma diferente. O povo das ruas, né? O cidadão comum taxistas, daqueles países, os taxistas. Inclusive, tem um problema que essas cidades muito cosmopolitas, como Nova York, como Londres, inclusive eles recomendam você não fazer intercâmbio nessas cidades, porque eles falam, tem o cara do Paquistão, tem o cara da Índia, tem o cara da África do Sul, da Nigéria, ou seja, ele fala de uma maneira tão diferente. E também explicar, professor, essa questão da diferença das línguas em cada país, ou seja, o que a língua dos Estados Unidos diferencia da língua do inglês que é falado na Inglaterra. E uma coisa que o pessoal se esquece, o maior falante do mundo não é os Estados Unidos, é a Índia. A Índia foi colonizada pelos ingleses e muita gente, a maioria se esquece da Índia, não imagina que a Índia tem inglês como língua oficial. Gostaria que tem mais de 1 bilhão de habitantes, né? Sim. Gostaria que o professor explicasse essa diferença. Pois bem, ótimas perguntas. Vamos começar pela primeira pergunta, que é com relação a gírias, né? Eu não diria gírias, eu diria expressões idiomáticas. Acontece o seguinte, quando nós aprendemos português aqui na escola, o português que nós aprendemos na escola é totalmente diferente do português que nós falamos com nossa família, na rua, no trabalho, independente de classe social. É lógico que quanto mais baixa a classe social, a pessoa que não tem tanta oportunidade de estudo no Brasil, menos culta é a língua portuguesa falada. Mas a verdade é que todos se comunicam. Então, vamos tomar cuidado para não levar pelo lado de preconceito, mas vamos pensar assim, vamos pensar uma pessoa bem simples, que não teve muita oportunidade de estudar no Brasil, ou que deixou a escola cedo, ou que nunca gostou de estudar, ou não pôde estudar. E essa pessoa tem um trabalho super simples, né, trabalha na roça, ou na construção civil, e se vira como pode para sobreviver. Mas essa pessoa, em nenhum dia da vida dela, ela deixa de se comunicar. Ela se comunica 24 horas por dia, e se ela ficar acordada 24 horas por dia, sem problema nenhum. Porque cada um fala a língua que o seu meio fala. Então, essa pessoa, vamos supor, mora no Nordeste, trabalha numa fazenda lá de cacau, por exemplo, para não falar nada daqui, para não levar para o lado de preconceito, e está lá com o seu sotaque baiano, e toda a sua comunidade lá na capoeira, na produção de cacau, e estão se comunicando 8 horas por dia, 10, 12, 24 horas por dia, sem problema nenhum. Só que com o vocabulário da região deles, que não é um vocabulário que se aprende em livros aqui, ou nem na melhor faculdade de Salvador, na melhor universidade de Salvador. Minha afinada avó falava, por exemplo, Antonte. Quer dizer, a gente estava lá e entendia, ela estava querendo dizer anteontem. Ah, sim. Antonte. Isso. Antonte a gente já sabia, mas se fala hoje para uma pessoa Antonte... Meu avô, ele fala assim, ele não fala ali de cima, o rapaz que mora ali em cima, ele fala o rapaz que mora ali em riba. Em riba, ou seja, é uma... Então nós chegamos à conclusão seguinte, que a comunicação, a pessoa aprende de criança e ela se vira, errado ou não. O mais importante é se comunicar. Então nós não podemos julgar aquela comunidade que eu dei como exemplo, que mora numa fazenda de cacau, e chegar lá e dizer, vocês não falam português corretamente, porque aqui está o livro, está tudo errado que vocês estão falando. Não, se eles estão se comunicando, o importante é isso, é o mais importante. Aliás, nós deveríamos deixá-los em paz lá, porque é o jeito que eles podem sobreviver. Então, quer dizer, essas gírias que o professor chama de... são expressões idiomáticas, mas, por exemplo, a pessoa fala assim, e a expressão idiomática, ela é incorporada em qualquer idioma naturalmente, independente da classe social ou da formação acadêmica da pessoa, porque a criatividade de um povo é que cria as expressões idiomáticas. Então, a pessoa... Vamos pegar uma expressão bem simples aqui, dizer assim, que a vaca foi para o brejo. O que significa a vaca ir para o brejo?
é que a vaca entrou numa água, num lamaçal, que vai ser muito difícil de tirar, ela vai morrer. Então, aí, o que acontece? Imagina uma pessoa tirar... Que vem, né? A pessoa vem, aí a gente fala isso, o cara fala, mas e cadê a vaca aqui? Então, onde é o brejo? O que é brejo, né? É o que é brejo. Então, você vai para os Estados Unidos e dizer o seguinte, olha, deu uma situação errada lá no hotel, deu errado a reserva, a pessoa não pode ficar no hotel de Nova York, e a vaca foi para o brejo. Você vai traduzir isso, uma expressão tipicamente brasileira. De repente, você vai num país que nem brejo tem, tem deserto na África. Exatamente. Aconteceu isso no Brasil, eles foram traduzir uma placa né, informativa para os turistas e traduziram literalmente do português para o inglês. Falaram, mas gente, não conseguiram, cometer uma gafe. O primeiro cuidado que uma pessoa que quer se comunicar em inglês num país estrangeiro tem que tomar não traduzir as expressões brasileiras literalmente, começa por aí. Então, essa diferença que o pessoal sente lá fora, que acha que não sabia nada quando chega, é que quando eles chegam no país, por melhor que seja o país em termos econômicos, educacionais, o povo fala uma língua diferente da dos livros. Então, o canadense fala o inglês diferente do livro que eles aprendem em inglês, o americano fala o inglês diferente do livro que eles aprendem inglês na escola. Quer ver uma coisa, o brasileiro fala o português diferente do livro. Quer ver uma coisa? Eu não consigo entender muita coisa que os jovens falam aqui. Eu não entendo. Isso aí. Toda semana eu estou aprendendo algum... Então, eu não entendo. Eles falam alguns termos que eu... Está aí o exemplo. Então, isso aí é um cuidado que tem que se tomar. E aí, por isso que nós vamos chegar lá na frente, e eu falo que é importante, sim, uma pessoa estudar bastante o idioma aqui antes de ir para fora, para aprender as regras, para ter uma noção dos tempos verbais, das palavras, do vocábulo. Mas quando chega lá, tem que se adaptar ao linguajar falado. E mais, se adaptar ao que se fala na região. Porque se um estrangeiro vier para o Brasil e quiser morar aqui na região de Jaboticabal, ele vai ter que aprender o nosso português de Jaboticabal e região, que é diferente do português de Porto Alegre, que é diferente do português de Mossoró. Eu procurei aqui no celular... alguns desses erros, né? Tem aqui de uma padaria, tá aqui pão com frios, né? Então é o pão com os frios que a gente chama de frios. Eles escreveram bread with cold. Então. Ou seja, bread with cold, cold no inglês é frio, só que não significa frios, né? Significa frio. Eles estão acostumados aqui porque eles são mantidos em freezers, né? Por causa que eles estragam. Seria o queijo e o presunto, né? Que tanto brasileiro, que é tão cultural nosso. De repente você vai para um país que não gosta de comer pão com queijo e presunto. De repente nem tem. Ou pão de queijo, ou sei lá o quê. Então, cada povo com a sua cultura. E mais, cada região com a sua cultura. Porque a culinária influi... Tudo. Bom, professor, e a diferença, nós vamos ter que ir a mais um intervalo daqui um pouquinho, mas só para a gente encerrar as perguntas. A diferença, por exemplo, do inglês dos Estados Unidos, com a Inglaterra, com o Canadá? Esse seria a segunda pergunta, né? Se alguém teve a oportunidade de ir para Portugal, alguma vez eu fui, quando eu morei fora, se você não prestar bem atenção na primeira semana, você não entende o que se fala em Portugal. Isso, um brasileiro em Portugal. Um de nós aqui, tá? Então você pega o avião hoje, vai para Lisboa e começa a conversar lá em Lisboa, pede um bacalhau lá. Toma cuidado para não cometer o mesmo erro do McDonald's lá tem palavras lá que inclusive é xingamento, né? Então, se a gente falar lá... Então, aí é a mesma coisa. O inglês da Inglaterra... tem o seu vocabulário. No Canadá tem outro, porque é outra região, outra culinária, outro clima. O Canadá é mais parecido com o inglês americano ou mais da Inglaterra? Com o inglês americano. É até muito difícil de você ver a diferença. O inglês da Inglaterra, ele influenciou mais o inglês da Austrália e da Nova Zelândia. Ele é mais fechado, né, o inglês da Inglaterra, né? Ele é mais... a pronúncia é mais fechada. Aquela questão... Assim, é igual o português de Portugal e brasileiro. Para a gente simplificar essa questão de sotaque, se for para falar isso bem simplesmente, o inglês americano e canadense, eles têm uma dificuldade de pronunciar o T, a consoante T, do jeito que o britânico pronuncia. Dá um exemplo, professor. Little, é o mais simples de todos, né, que o britânico fala little, né, que é pequeno, pouco, e eles falam mais com som de R, né, então seria isso aí. Agora, é a mesma coisa que no Brasil, você vai no sul, no Rio Grande do Sul, eles não falam leite quente, eles falam leite
quente, eles dão uma ênfase maior, uma tonicidade maior à letra E em final de palavra. O Piracicabano também, né? Tem parente lá que ele fala o leite, né? Tia. Né? Tudo isso aí. Eu tenho tio então lá. Seria mais isso. Tem algumas palavras diferentes e a questão regional, porque aqui no Brasil, pela questão da formação, da etnia, né, uma mistura de africanos na época da escravidão, dos europeus que vieram, dos portugueses, italianos, cada um no seu tempo, né, os japoneses depois. Indígenas, né? Os indígenas têm uma influência forte no português. Então, o nosso português do Brasil, vamos falar a verdade, é bem diferente, assim, em termos de sotaque. Aliás, a nossa segunda língua, a primeira língua, né, deveria ser o Tupi-Guarani, né? Isso. Porque é de onde originou tudo, para depois a gente estudar português. Então, para os ouvintes entenderem o que diferencia o inglês da Inglaterra para o inglês dos Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, seria isso. Vá a Portugal e preste atenção no português. E para encerrar, aquela pergunta, a última, se estudar individual, que é aula VIP, ou coletivo? Eu acho melhor o seguinte, nessa fase inicial do aluno que precisa dessa imersão rápida, sozinho ele ganha muito mais tempo, porque o professor está dando full time, está dando atenção 100% para o aluno, e ele consegue, o professor que presta bastante atenção, ele consegue ver quais são as deficiências do aluno e enfatizar ali, colocar o foco na dificuldade do aluno, se é a pronúncia, se é a parte gramatical. Então, para um aluno não desanimar de cara, porque vamos pensar bem, se pega um aluno que não tenha um canal para aprendizado de idiomas, e vamos deixar bem claro, André, lá atrás que foi falado, isso aí não é pejorativo, não é defeito, não é nada negativo para quem tem dificuldades, é simplesmente uma facilidade. Eu, por exemplo, quis muito tocar violão na minha vida, guitarra, e não consegui. Tentei, não consegui, não tenho facilidade. O que o professor está dizendo para os nossos ouvintes é o seguinte, quando dá aula individual, o professor consegue dar o ritmo do aluno. Imagina esse aluno com dificuldade, que ele seja um pouquinho mais lento que os outros. Ou vamos pegar uma classe de 6 alunos que tenham 6 velocidades diferentes. Vamos ser extremos no exemplo. 6 alunos com 6 velocidades. Vai nivelar por onde? Você pensa bem, o aluno que é mais rápido comparado ao 6º aluno que é mais lento. Ou você atrapalha o aluno mais rápido, ou você frustra o mais lento. Foi um exemplo meu com o André Felipe. Quer dizer, nós fazíamos, ele já estava um ano no curso de espanhol, e aí passamos a fazer juntos, e o ritmo que eu estou fazendo, o ritmo meu era infinitamente menor que o dele. O advogado do diabo, porque eu trabalho com pessoas VIP, não é isso. A pessoa que pode fazer um curso, que tenha condições de fazer um curso em grupo, que faça. Mas a pessoa tem que ter uma autocrítica e perceber se ele está evoluindo pelo menos aquilo que ele pode, que está dentro da capacidade dele. Se não, também se você chegar a ser um ouvinte, todo mundo fala, você não entende nada, é como se você não estivesse fazendo nada. Até porque eu tive uma ex-funcionária, não vou citar o nome, mas o André Felipe sabe quem e ela disse assim, meu sonho é fazer um intercâmbio, estudar nos Estados Unidos, aquela coisa, né, do brasileiro, né, que é... E aí eu disse pra ela, eu falei, mas e o inglês? Eu falei, você já tá craque? Ela falou, eu tô há 2 anos. Eu falei, como é que tá? Ela falou, não aprendi nada até hoje. Então, assim, eu realmente não é aluna sua, viu, professor? Isso eu tenho certeza, viu? Porque senão... Tomara que não. Não é. Então, é triste ouvir isso, né? Quando ela disse, eu falei, mas o que você tá fazendo há 2 anos, então, né? É meio frustrante. Bom, nós temos que ir a mais um intervalo. Voltando, André Felipe, vamos entrar um pouquinho nessa parte... experiência de fora. Nessa experiência, isso. Vamos agora transitar lá por Londres, pela Alemanha, pela Suíça. E você, ouvinte, deve estar... Por onde na Alemanha? Repete. Stuttgart. Acertei ou não? Certo. E na Suíça? Berna. Berna é a capital da Suíça. Mas Berna é mais fácil, né? Eu lembro do Berne, Berna. Bernie. Chegar pro americano e falar Bernie, ele não vai saber o que é Bernie, né? E aí nós vamos falar. E o ouvinte deve estar perguntando assim, por que esses dois hoje, véspera de eleição, não está falando disso, não está falando de eleição? Porque está todo mundo cansado, né, André Filho, de falar de eleição. Vamos falar de... saco cheio. Muita podridão, muita coisa, né? Então, o importante amanhã é você fazer uma boa escolha, você fazer uma escolha consciente, saber que você está dando uma procuração em branco para alguém te representar, e depois não adianta você reclamar o ano que vem, né, se você jogar seu voto no lixo. Então, faça um voto consciente e não tenha preocupação de, eu quero ganhar o voto. O que é ganhar o voto? Não é o seu candidato ser eleito, mas você ter consciência cidadã de que você canalizou o melhor voto para prefeito e vereador da sua cidade. Até já.
Estamos apresentando No Campo das Ideias, com André Maria e participação de André Felipe. Oferecimento Unimed Jaboticabal, Proprática, Wizard, Colégio Maria, Limpe Bem, Geração 5 Comunicação Visual, Atual Design Móveis Planejados e Agência Selva. Esta é a Jovem Pan News Jaboticabal, AM 1510 kHz. Já está em funcionamento a nova Unimed 24 horas. Todo atendimento de urgência e emergência ao lado do Hospital e Maternidade Santa Isabel, na Avenida 7 de Setembro, 600. O endereço da nova Unimed 24 horas. O centro de referência da nova Jaboticabal foi desativado. Unimed de Jaboticabal. Cuidar de você. Esse é o plano. Proprática Serviços. Empresa especializada em terceirização de serviços residenciais e empresariais, portaria, doméstica, limpeza e conservação, motorista particular, jardinagem, serviços de apoio, serviço temporário. Profissionais especializados, garantindo qualidade e resultado. Proprática, buscando excelência em prestação de serviços. Rua Carlos Berchieri, 400, Jaboticabal. Telefone 3203-7979. Hello, my name is Pedro. Eu tô aprendendo cada vez mais inglês com a Wizard. O Pedro e milhares de brasileiros e brasileirinhos estão aprendendo a falar inglês. Agora é a sua vez. Wizard, por uma nação bilíngue. Matrículas abertas na Wizard de Jaboticabal. Cursos de inglês, espanhol, francês, italiano, japonês, chinês e português para estrangeiros. Professores aprovados pelo TOEIC. Wizard, por uma nação bilíngue. Na Rui Barbosa, 134. Telefone 3202-4772. O Colégio Maria de Jaboticabal tem seu sistema de ensino baseado na qualidade, na troca de experiências e na interação social de seus alunos, visando sempre a educação para a vida toda. No Colégio Maria, as crianças aprendem teoria e prática com uma metodologia que estimula a criatividade e a reflexão desde o início da formação. Oferece uma educação completa, apoiada por material didático de qualidade. O futuro do seu filho começa a ser construído desde o início da educação escolar. Invista no melhor. Colégio Maria, referência em educação de qualidade. Telefone 3202-3643. Há anos no mercado, a Limpe Bem destaca-se pela qualidade de seus produtos e especialização de seus profissionais de limpeza. Oferece diversos equipamentos, produtos de limpeza e descartáveis, garantindo assim o melhor resultado com a aplicação correta. Outro diferencial da Limpe Bem é a terceirização de serviços de limpeza empresarial, residencial e pós-obra. Tudo para facilitar o seu dia a dia. Limpe Bem Multicoisas. Tudo em um só lugar. Rua Rui Barbosa, 1472, no centro de Jaboticabal. Fone 3203-6238. Comunicação visual é com a Geração 5. Impressão digital em grandes formatos. Fachadas, painéis em ACM, faixas, banners, outdoors, envelopamento de frota, estruturas metálicas, letras caixa, adesivos, brindes e placas em geral. Tudo em até 12 vezes no cartão. Geração 5. Porque uma boa impressão faz toda a diferença. Rua Professor Antônio Roete, 436, Nova Jaboticabal. Telefone 3202-2065. Atual Design. Móveis planejados de alto padrão. Matéria-prima de qualidade. Design alinhado às tendências mundiais e perfeição nos mínimos detalhes. Para todos os tipos de ambientes, a equipe da Atual Design tem sempre uma solução e um projeto inovador e personalizado. Salas, cozinhas, banheiros, dormitórios, áreas de serviço, áreas de lazer e também ambientes empresariais. Atual Design Móveis Planejados. Rua Artílio Artoni, 201, em Jaboticabal. Telefone 3204-1122. Comunicação é sobrevivência. O mercado é competitivo. E para se manter firme, é necessário aparecer. Encante o seu cliente. Comunique-se. Agência Selva. Desenvolvimento de sites, conteúdo para redes sociais, materiais promocionais e institucionais, criação de marca, ações e assessoria de marketing. Entre em contato. 3204-1968. agenciaselva.com. Estamos de volta com o programa No Campo das Ideias, recebendo aqui o professor Rogério Giordano. Professor, uma pergunta que a gente foi estendendo, né, acabou atrasando para fazer, mas que é muito importante. Como que foi sua experiência de viver no exterior? Quais foram as dificuldades?
quais foram os conhecimentos que você adquiriu, a cultura, a experiência, e se ir morar no exterior é essa maravilha que todo brasileiro acha que é, se é tudo muito fácil? Não, não é maravilha, não existe mar de rosas, né? Eu posso dizer da minha experiência pessoal. No meu caso foi assim, como as pessoas são diferentes, né? Tem gente que é mais caseiro, tem gente que é mais curioso. Na minha família, todos eram muito caseiros, muito família, e eu sempre fui diferente dos meus irmãos. Mas isso não foi por influência de ninguém, isso aconteceu naturalmente, e eu acho que continua acontecendo com as pessoas. Tem pessoas que têm mais curiosidade de ver coisas diferentes, outras não. Então, desde pequeno, eu tinha vontade de viajar, não só para outros países, mas no Brasil. E continuo até hoje, tenho planos e vou viajar muito ainda, tenho planos de viagens próximas agora. Professor, você vai fazer uma viagem de moto, não vai? Sim, eu vou para o deserto do Atacama de moto em breve. Então, mas já chegou a moto? Porque nós fizemos um compromisso, o professor... quem sabe você não então, anima e vamos não é? juntos, porque né? Eu falei para ele, André Felipe, que a gente podia... A Roberto não podemos contar, né? Porque senão ela não deixa dirigir a moto, né? Então, tem um pessoal de Ribeirão Preto que eu estou dizendo o seguinte... Mas eu gostaria. Se não puderem ir de moto, vai com uma caminhonete junto, não tem problema. Mas não tem graça, né, professor? Mas tem gente que... É aquela história, né? Tem gente que... E quem que vai lhe acompanhar? Até agora só tem um Não, amigo. eu digo na carona. Ninguém. Não? Não. A minha esposa... A patroa não vai deixar a Vitória aí? A Vitória não vai. Não vai? Ela não gosta ou ela não... Não, ela quer ir com a dela, mais pra frente. Ah, é? Sim, é aventureira também, sim, né? também. Aliás, ela acabou de chegar da Alemanha, né? Acabou de chegar, então ela tem uma filha, né, pra quem não nos conhece, que ficou 1 ano na Alemanha, dos 16 aos 17 anos de idade, e que, ao meu ver, foi uma ótima experiência para ela. Mas voltando àquilo lá, como eu tinha essa curiosidade de conhecer o mundo, chegou um momento na minha vida que eu reuni condições de ir, né? E, só que o que aconteceu foi o seguinte, aí o planejado nem sempre, eu acho que quase nunca acontece. Eu tinha umas ideias de conhecer alguns lugares e acabei conhecendo outros lugares. Mas isso aí eu acho que é por conta da vida mesmo. Então, vamos começar por Londres, né? Quando eu cheguei em Portugal, que eu tinha curiosidade de conhecer Portugal e Itália a princípio, por serem países mais próximos ao Brasil, com língua, história, colonização, etc., eu me vi na necessidade de me comunicar em inglês. Então, logo de cara, nos primeiros 3 meses, meus planos já mudaram radicalmente. Ou seja, isso serve, talvez, né, como uma lição de vida para a gente, ou uma dica de que nem sempre os planos que a gente tem acontecem do jeito que a gente... Nós estamos falando em que ano aconteceu 1987. isso? E o professor tinha quantos anos? Acho que 22, 23, por aí, nem lembro. Já estava casado ou não? Não, ainda não. E aí, a necessidade de falar inglês fez com que eu saísse de Portugal e fosse até a Londres, né? Porque tinha e tem uma comunidade brasileira muito grande. E aí a facilidade de você conseguir um emprego para poder ter contato com o idioma. A princípio falávamos só português lá, porque os brasileiros moram juntos. E daí que eu digo a diferença, exatamente igual essa questão de ter uma experiência fora do Brasil ou de estudar só no Brasil inglês. É a mesma coisa, tem muitos brasileiros lá, não só lá, ou em qualquer outro país, pode ter até na Argentina, ou em país de língua espanhola, aqui na América do Sul, qualquer outro país, que não quer, ou não se interessa, ou não gosta de aprender, não quer aprender, não tem interesse. Está lá, mas não se identifica com a língua, por exemplo. Então, eu tive amigos que não aprenderam nada do inglês, só falaram português por 6 meses, ou 1 ano, ou pelo tempo que eles ficaram. Então, aliás, no Japão, só fazendo um parênteses, sim, acontece muito isso. Não, e eu estou falando de um tempo longo. A dona Sônia ficou lá, eu não sei nem quantos anos, André Felipe. 10 anos, né? E ela não aprendeu. Ela aprendeu alguns cumprimentos. E é exatamente isso. Quer dizer, porque se você ficar morando com a sua comunidade a vida inteira, é a mesma coisa você fazer uma viagem. Fala, vou viajar 1 mês para aproveitar e treinar um pouquinho. Se você viajar com seus familiares, dificilmente você vai falar a língua, né? Então, o que acontece é isso. Eu, naturalmente, pessoalmente, foi uma questão
particular minha. Eu tinha interesse pelo idioma, eu gostava. E gostava da cultura, do povo. Fiz muita amizade com o povo inglês. Me identifiquei muito com o povo, fiz muita amizade com o pessoal da minha época, daquela idade, da música, que eu gosto, da música inglesa. Tudo bem, tem gente que não vou ser contra o samba, mas eu gosto de rock, é uma realidade minha. E fui em shows das bandas da época, Iron Maiden, que eu gostava, Jethro Tull, um monte de banda, tudo que eu pude ver. Quer dizer, eu gostava daquilo, eu vivia aquilo, então eu me identifiquei com aquilo. Então, para mim, a coisa fluiu mais fácil, entendeu? Já outros não gostavam da comida, não gostavam do clima, não gostavam do idioma, não se esforçavam. Então, acabavam voltando. É normal isso aí. Então, valeu a experiência para eles também. Tiveram a opinião. Mas o que o professor fazia para ter essa interação? Isso que é natural, André. Com a comunidade, com esse aprendizado. Simplesmente eu não tinha vergonha de me comunicar, errava tudo no começo, comecei do zero, não tinha estudado inglês no Brasil. Eu simplesmente procurava me sentir à vontade. Como esse meu sobrinho, que espero que vocês conheçam, que vem da Holanda, que ele é mais brasileiro do que holandês. Eu vou ter o prazer, dia 12 de outubro, ele chega no Brasil para trabalhar no Brasil. Ele é um holandês 10%. Ele vai passar aqui ou não? Antes de vai ficar na minha casa uns dias aqui, eu vou pegar os... Nós poderíamos bater um papo com ele. Se não fosse um programa inteiro, pelo menos uma parte do programa. Ele pode dar uma entrevista para vocês pensou, em falando da cultura aqui. dele. E falando da cultura, né? Ele pode dar uma entrevista em português aqui para vocês sentirem aquela questão do sotaque. Vocês vão ver que é uma pessoa normal, natural. Pode dar uma entrevista em português para vocês aqui. E qual que é o problema do sotaque? Todo mundo vai gostar, entendeu? De ouvir um holandês falando português. Agora, esse romantismo, o professor, que tem, nós já conversamos isso fora do ar, em outros momentos, que às vezes a pessoa também fala, eu vou morar num outro país, e sem ser essa questão da língua, eu vou morar lá porque eu vejo mais prosperidade, eu quero lá porque lá não tem a violência que tem aqui, lá tem mais oportunidade do que aqui. E de repente tem aquela frustração, porque depois de alguns anos ou décadas... É a parte negativa que eu acho, é a parte da fuga. Mas isso aí não é só para quem sai de um país para buscar a felicidade no outro país. É porque a pessoa não está feliz no local que ela está. Muita gente... isso acontece com pessoas de outros países vindo para o Brasil também, ou para qualquer lugar. Isso aí é mais uma questão pessoal, que a pessoa está infeliz no lugar que está e olha o outro lugar como ideal, porque analisa aspectos como o aspecto econômico, que o outro país é melhor financeiramente do que o nosso, tem mais oportunidades de ter uma vida mais digna, materialmente falando, financeiramente falando, em termos de oportunidades, que lá não tem violência, que não tem isso, que não tem aquilo, e olha todos os aspectos positivos do outro país e os aspectos negativos de onde você está e vai numa fuga. Essa aí é uma fuga que é muito perigosa, porque você não pode analisar estatísticas para mudar de vida. Você tem que estar feliz onde você está, com os defeitos ou não. Então, tem muito brasileiro no Brasil que não precisa sair daqui, que é muito feliz aqui e não precisa sair daqui, entendeu? Então, essa questão assim de saída como idealização de vida, como ideal de vida, nós temos que tomar cuidado, porque isso é uma questão mais psicológica do que qualquer outra coisa. Acho que é mais uma questão de acerto da pessoa. O professor tem eu não sei se é um parente, um amigo, deve ser da própria Holanda, que ele ficou lá há quanto tempo? Então, o pai do Daniel que está chegando, ele foi e não voltou. E quantos anos lá? Se o Daniel tem 25, ele deve estar lá 26 anos. Mas o professor já me relatou várias vezes de reclamação dele. Sim, uma reclamação mais emocional. Porque o romantismo acabou, né? Aquela história de chegar na Holanda e acertar a vida, que no princípio estava difícil para ele aqui, quando estava para nós também, para muitos brasileiros, tá? É que na verdade, né, professor, desculpa te interromper, o professor, é importante relembrar assim, na época que o professor foi embora do Brasil e que essas pessoas foram, era a época do Collor. Não, Sarney. Sarney, Collor. Então era um período que estava difícil mesmo. Assim, hoje as pessoas... Para ser mais específico, era a hiperinflação. Hoje em dia a gente não vê tanta corrupção, o negócio da Lava Jato. Isso não está dentro do subconsciente brasileiro. Nós não estamos, vamos falar, cansados disso aí. Sabe, pelo português, bem claro. Na nossa época, quem é da década de 60 vai lembrar da hiperinflação que teve no final dos anos 80. Então aquilo lá era motivo para nós... Lembra das fiscais do Sarney? Sim, o preço subia. 3 vezes no dia. Ou seja, eu falo com o André Felipe, ele não consegue imaginar
o que é, e nem o Matheus, não consegue. Eles são 3 vezes no dia, lembra, professor? O preço aumentava cedo, na hora do almoço, depois à tarde. Se você procurar defeito, falhas, motivos para você estar descontente com a sua vida, você vai achar sempre, em qualquer lugar do mundo, entendeu? Não tem o lugar perfeito. Tem o lugar que a gente se sente melhor ou não. No caso, completando do meu cunhado, o que acontece é o seguinte, ele já está lá há 25, 26 anos, ele já está numa outra fase, pensando em aposentadoria, pensando, né, já criou os filhos, ele está pensando que na possibilidade de voltar para o país dele de origem. Mas olha que paradoxo, olha que contraditório, quer dizer, ele saiu daqui para fazer a vida lá. Hoje o filho quer vir para cá. Olha aqui. E faz de tudo para vir para cá. Nessa época que ele está se formando lá, e pegou bem a fase da crise no Brasil. O que ele tem tentado vir para cá, e finalmente ele conseguiu, ele foi fazer um estágio na Bélgica, na cervejaria, que agora é um pouco brasileira também, que deu a chance para ele. A Ambev, né? A Ambev. Da Stella Artois, que tem origem perto da capital da Bélgica, e fez um estágio lá, e graças a esse estágio que ele está vindo para o Rio de Janeiro trabalhar na área de cerveja. Mas não fosse esse estágio lá, ele não teria conseguido vir para cá em função do momento nosso, né? Mas o que ele tem tentado há 2, 3 anos, enquanto o pai foi para lá, ele quer vir para cá. Olha que paradoxo. Nós temos mais um intervalo, né, Matheus? E voltamos dentro de instantes para a gente falar um pouquinho mais dessas peripécias, dessas viagens do professor Rogério aí pela Europa. Até já. Estamos apresentando No Campo das Ideias, com André Maria e participação de André Felipe. Oferecimento Unimed Jaboticabal, René Collor, JR Refrigeração, Serwork, Autoposto Portal da Nova, US Câmbio Exchange, DD Tinseto, Iberaldo Costa Contabilidade Empresarial. Esta é a Jovem Pan News Jaboticabal, AM 1510 kHz. Já está em funcionamento a nova Unimed 24 horas. Todo atendimento de urgência e emergência ao lado do Hospital e Maternidade Santa Isabel, na Avenida 7 de Setembro, 600. O endereço da nova Unimed 24 horas. O centro de referência da nova Jaboticabal foi desativado. Unimed de Jaboticabal. Cuidar de você. Esse é o plano. Os bons momentos precisam ser registrados. A René Collor trabalha com filmagens e fotografias específicas para cada momento. Books gestante, newborn, acompanhamento de bebê, casamentos, aniversários, formaturas, ensaios fotográficos e eventos em geral. Eternize os grandes momentos da sua vida. René Collor, Rua Rui Barbosa, 1003 em Jaboticabal. Telefone 3202-7523. JR Ar-Condicionado. Vende manutenção preventiva e corretiva para climatização, ar-condicionado, refrigeração comercial e residencial e purificadores de água. Na JR Ar-Condicionado você encontra as melhores marcas. Empresa registrada no CREA e equipe especializada para melhor atendê-lo. Vá até a JR e confira as condições especiais de pagamento. JR Ar-Condicionado. Rua Santo André, 218, fone 3204-4297. A Serwork oferece tudo para a sua empresa em serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho. Na Serwork, você encontra um portfólio completo de documentos, como PPRA, LTCAT, PCMSO, PCMAT, PPP, perícias trabalhistas, CIPA, laudo ergonômico e treinamentos. Fazemos todos os exames ocupacionais para admissão, demissão, periódicos, retorno ao trabalho e mudança de função. A Serwork fica em Jaboticabal e Sertãozinho. Ligue 3203-7652 ou 3947-6715. Serwork. Medicina e segurança do trabalho para empresas mais saudáveis e competitivas. Você sabe que o desempenho do seu carro depende da escolha do combustível. E combustível de qualidade você encontra no Autoposto Portal da Nova. No Portal da Nova, além de abastecer, você pode lubrificar e efetuar trocas de óleo. Isso tudo com a garantia da Jet Oil. A Jet Oil é a maior rede de franquias de centro automotivo do Brasil. Ao trocar óleo e filtro, você ganha um check-up gratuito de 15 itens no carro e ainda pode resgatar brindes e ferramentas com os quilômetros de vantagens Ipiranga. E além disso tudo, você pode comprar pães fresquinhos na conveniência AMPM. Autoposto Portal da Nova, Rua Santa
Santo André 665, Nova Jaboticabal. Fone 3203-8341. Vai sair de férias ou possui negócios no exterior? A moeda que você precisa está na US Câmbio Exchange. Compra e venda de moedas estrangeiras à pronta entrega, remessa internacional e cartão de crédito pré-pago internacional. US Câmbio Exchange. Confiança e segurança. Loja no Jaboticabal Shopping. Telefone 3204-9863. Dedê Inseto. Tecnologia e eficiência no controle de pragas. Desde 1995 no mercado, a Dedê Inseto é uma empresa controladora de pragas diversificadas, oferecendo tecnologias em desinsetização, desratização, descupinização, expurgo e limpeza de caixa d'água. E conta com profissionais capacitados para realizar seus serviços. Pensando na saúde de seus clientes, a Dedê Inseto trouxe uma tecnologia inovadora: desinfecção de ambientes contra fungos, bactérias e vírus em casas e estabelecimentos comerciais e industriais. Dedê Inseto. Eficiência máxima no controle às pragas, respeito ao meio ambiente e à saúde de nossos clientes. Ligue 3202-0543. Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Há muitos anos atuando no mercado em Jaboticabal, especializada em assessoria contábil empresarial. Equipe com amplo conhecimento e experiência em sua área de atuação. Profissionalismo e total confiança. Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Rua São Sebastião, 271, Centro. Fone 3202-3155. Estamos de volta, recebendo aqui o professor Rogério Giordano. Professor, sobre os idiomas, né, a popularidade dos idiomas, a gente sabe que o inglês é o mais procurado por N finalidades, né, é uma língua universal, é uma língua utilizada economicamente, né, muito importante. E depois do inglês, qual que é a língua que o professor vê que está se difundindo mais, assim, que é a mais procurada pelos brasileiros depois do inglês? Olha, eu acredito que o espanhol seria... para ser sincero, eu não tenho estatisticamente essa informação, mas eu acredito que o espanhol, para nós brasileiros que estamos aqui na América do Sul, seria muito importante, porque independente de crise que o mundo passe, parece que é meio cíclico essa história de crise, né? Há tempos atrás, os Estados Unidos passou por uma crise que saiu, agora somos nós, mas isso volta, e essas crises também são meio que, sei lá, não dá para entender se é criado, se são naturais. Então, eu acredito que vai voltar no ano que vem tudo à sua normalidade. Os países vão voltar a crescer aqui, a América do Sul está crescendo, e nós temos vários países aqui do nosso lado de língua espanhola. Então eu acredito que, não sei se em termos de número isso está acontecendo, mas eu não falo espanhol, para ser sincero. Eu falo portunhol, eu admito isso aí. Eu hablo solamente um pouquinho. Então, essa viagem minha talvez vai ser uma chancezinha, né, de poder aprimorar. Mas eu acredito que, por isso que eu acho interessante morar um tempo fora. Se eu pudesse, e eu aconselho os meus filhos a fazerem tal, eu passaria 6 meses. Então, mas morar fora, né, professor, essa experiência. O professor, quando foi para as Europa, vamos falar igual as gírias, né? O professor já arranhava um pouquinho inglês. Não, então é isso que eu estou falando. Como eu me conheço... Ou foi para lá como analfabeto em inglês? Não, eu não sabia nada. A questão é que eu tinha a curiosidade, a vontade de morar nesses países, porque eu me identificava com a música, principalmente. Eu lia muito sobre a cultura, eu não sabia falar. E quando eu cheguei, eu já me identifiquei rapidamente. Mesma coisa com a América do Sul. Eu não tenho nada contra a Argentina, essa brincadeira de futebol, Maradona. Eu já estive na Argentina, eu acho que é um povo super legal, não tem nada de diferente. E já dei aula para colombianos, um povo muito bom. País lindo, né? Colômbia, Argentina. Se alguém tiver a oportunidade de fazer amizade com colombianos, aqui na Unesp tem alguns, é um povo muito alegre, um povo muito bom. Eu só tive contatos positivos com o povo colombiano, venezuelano, peruanos. Então, daí, no caso, o morar fora, só para completar, André, a pessoa tem que ter vontade de se inserir no meio, tem que ter curiosidade. Não pode, se quiser ir para aprender alguma coisa, a cultura, a língua, tem que ter interesse, algum interesse, senão... ou então ir para lá para fazer, por exemplo, já aconteceu de outros exemplos aí, fazer um curso em português. Então, sai do Brasil para fazer um curso em português
nos Estados Unidos, por exemplo? Não dá, você tem que ir lá para fazer, né? Realmente ter essa exploração da língua, né? A Londres, inglês, alemão, na Alemanha, Suíça, Suíça são 4 línguas, né? Eles falam italiano, eles falam no sul, né? No sul eles falam italiano, porque é a fronteira com a Itália, fala francês, fala inglês e fala... alemão e fala a língua deles, né? O norte da Suíça faz divisa com o sul da Alemanha, então fala-se alemão. O oeste da Suíça faz divisa com a França, então fala francês. O sul da Suíça faz divisa com o norte da Itália, então fala italiano. E tem a língua tradicional deles, que eles falam que chama cantão. É uma língua meio já em desuso, mas vamos dizer que eles falam 3 línguas nas suas fronteiras. Seria como, fazendo uma comparação, uma analogia, como se fosse Tupi-Guarani aqui no antepassado. Isso, Tupi-Guarani, que seria cantão, né? O cantão. Mas é alemão, francês e italiano. Então esse aprendizado do alemão e do inglês foi fruto desses 3 países? Na verdade, o inglês do tempo de Londres, 3 anos. Né? Depois, eu tinha curiosidade de aprender o alemão, fui trabalhar na Alemanha. Então eu trabalhei 2 anos na Alemanha, porque na verdade, o que nós esquecemos de falar aqui, o que facilitou muito para mim também, que não facilita para outras pessoas, foi o fato de eu ter um passaporte italiano, porque meu avô veio da Itália. Então foi tipo um segundo passaporte, né? Tipo, eu consegui uma cidadania. Por isso conseguiu ficar mais tempo. E sabe onde que eu tirei o passaporte italiano? Em Londres, no consulado italiano em Londres, que foi super fácil, porque não tinha aqueles problemas que o Brasil tinha. Eu fui a São Paulo no consulado italiano, não consegui tirar lá, fui tirar o passaporte italiano em Londres, ainda com o passaporte. Agora a família ficou toda aqui. A minha família? Sim, toda aqui. E esse isolamento, professor, administra bem? Na verdade, quem tem esse espírito aventureiro dá um jeito de se comunicar, né? Na época, cartas, né? Demorava... Pois é. Não, você vê que interessante, André Felipe? Hoje tem Skype, né? Hoje você fala pelo WhatsApp, pelo Skype, tem várias ferramentas, né? Pô, na década de 80... Então, era difícil, mas telefone Mas telefone era muito caro. Muito caro. Então, o que a gente fazia? Ligava uma vez a cada mês, bem rapidinho, ficava controlando o tempo, aquelas coisas que hoje o brasileiro tem que apagar a luz e fechar a torneira para não gastar água. A gente tem que... O ser humano, André, tem a capacidade de adaptação. Quem quer se adaptar, se adapta, entendeu? Depende. Se a pessoa vai para um país, não come isso, não gosta do frio, não quer aquilo, então fica um pouco mais difícil. Mas eu achei interessante uma fala sua, essa questão da ousadia, essa questão do desprendimento em ir lá e procurar, porque se for uma pessoa muito recatada, muito tímida, não dá, né? Não vai prosperar. Tem que ter, vamos confessar, tem que ter uma pitada aí de muita curiosidade, um pouco de loucura. Eu falo com o André Felipe, tem essas 2 características que o professor tem, né? Na minha percepção, assim, por isso que ele tem facilidade de línguas como professor, né? Essa coisa do ser cara de pau. Não é que eu estou te chamando de cara de pau, tá? Mas o André Felipe, ele pergunta, ele não entendeu, ele fala como é, né? E ele tem a naturalidade em errar. Por exemplo, eu às vezes tenho dificuldade para falar o espanhol, porque eu tenho medo de errar. Ele não. Ele erra e vai consertando. André, sinceramente, eu acho que a humildade é um dom. Você brincou cara de pau, mas a gente pode associar isso aí à humildade, entendeu? Porque às vezes ser humilde não é problema para ninguém. Às vezes você olha uma pessoa, vamos pegar um exemplo, assim, um político brasileiro que está fazendo alguma coisa errada. A gente acha que ele está tão acima da gente, que é tão especial, tão mais conhecedor das coisas. De repente você vai descobrir que não é nada disso, que faz tanta coisa errada. Então, ninguém é menos que ninguém. Nós estamos aqui de passagem. Mas eu falo a característica, professor. Eu queria ser isso, sabe? Ser ousado, questionar, sabe? Eu acho muito bacana. Você chega, se você fala, olha, eu não falo inglês muito bem, mas você pode me ajudar aqui e ali. Se a pessoa se mostrar pronta para ajudar, e tem muita gente boa. Tem gente que não tem paciência, não tem o dom de explicar. Mas o meu sobrinho, por exemplo, tudo que ele pergunta para mim, eu explico em português.
O português que ele sabe é do pai ou é do tio? Não, é o português, não é do pai. Lá o pai não aprendeu nada lá, de tanto vir ao Brasil. A cada 2 anos ele vem para o Brasil e passa um tempo com a gente. Então é isso que ele foi aprendendo. E para ser bem sincero para você, a moçada, ele junta com a moçada, tem essa cara de pau, vai em todo churrasco possível, fala para a boca, para o nariz, fala com todo mundo, erra aqui, erra lá. E se vocês tiverem o prazer de entrevistá-lo, dia 12 de outubro, quando ele vier para cá, vocês vão ver que ele tem um bom ponto, professor. Não, pode, já está convidado. Vamos já deixar. A hora que ele chegar, traga ele aqui para a gente conhecer e nós já vamos marcar no sábado para entrevistá-lo. Né? Fica combinado. Ô, professor, para dar continuidade àquele assunto, né, quais são, por exemplo, dentro da sua experiência, os idiomas que estão em ascensão, né, os que estão cada vez mais sendo procurados? Eu acredito que o chinês, né, por causa do crescimento da China, é uma barreira que o mundo inteiro tem, mesmo porque o alfabeto deles é diferente do alfabeto ocidental, né? A, B, C, D, F, são aqueles desenhos. Mas né? Já está transpondo a geografia chinesa, porque, embora seja, vamos assim dizer, a língua... 1,5 bilhão, né? Acho que é a primeira, dentro da escala que você falou que o da escala que o de nativos. Nativos. É o primeiro. Sim. Se não, é o inglês. Se não é inglês, porque o inglês tem muita gente no mundo que adotou como segunda língua. Mas o professor consegue enxergar? Eu tenho essa dúvida. Eu só enxergo assim. Que estão fugindo, saindo da barreira geográfica do território chinês? Nada é para sempre na vida, né? Se você pensar no Império Romano, lá na época de Jesus Cristo, ninguém fala latim mais, né? Temos aí 5, 10 línguas de origem latina, o romeno, o catalão, o português, o espanhol, o francês, são línguas originárias do latim, mas não existe. A língua galesa do país de Gales também está em desuso, da Irlanda, esse do cantão da Suíça. Então, é mais uma bola de cristal, vamos dizer assim. Vai depender muito dos Estados Unidos. Essa pergunta, André Felipe, depende dos Estados Unidos. Enquanto os Estados Unidos for a primeira nação do mundo, o inglês vai ser. Primeira nação, deixando claro que o professor está falando, não é nem habitante, nem extensão territorial. Está falando em influência. Eu chuto árabe. Às vezes tem gente que discorda de mim. Mas eu chuto árabe como uma língua que vai crescer muito, por quê? Esse fluxo, esse fato lamentável que está acontecendo no Oriente Médio agora, nos países... Claro, tem regiões muito ricas e muito pobres, né, no Oriente Médio. E essas pessoas que estão indo da Síria, do Iraque, para a Europa, o que acontece? Na Europa, a média de filhos é muito pequena. E essas pessoas que vêm desses países do Oriente Médio, elas costumam ter 2, 3, 4 filhos. Ou seja, a população de árabes, de muçulmanos na Europa vai crescer. Aí do outro lado, saindo da parte pobre para a parte rica do Oriente Médio, esses países, Dubai não é país, né? Dubai é uma cidade dos Emirados Árabes Unidos. Emirados Árabes, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Kuwait... Eles estão adotando um domínio econômico tão grande que futuramente vai ser também necessário o aprendizado do árabe até para atingir esses mercados. Então, mas qual que é a riqueza deles? Porque sempre dá o tom geográfico, sempre dá o tom do poderio, em termos de língua, o poderio econômico. Mas alguns já estão fazendo mas sua... Mas não é petróleo? Eu sei que estão investindo muito em turismo, por exemplo. É petróleo, mas eles estão investindo, por exemplo, o Donald Trump, nessa semana teve o debate, e o Donald Trump falou assim que os aeroportos americanos são aeroportos de terceiro mundo comparados com os aeroportos dos Emirados Árabes Unidos, do Catar, ou seja, um candidato à presidência dos Estados Unidos já está admitindo que tem país que é mais envolvido do que eles. Ou seja, esse desenvolvimento, eu acredito que vai ser bem forte, André Felipe, essa ascensão do árabe. A gente está sempre aprendendo, isso para mim é uma novidade, mas a gente não pode descartar, não. É que eu concordo com ele, mas eu tenho uma ressalva, porque a não ser que eles façam uma excelente migração para a tecnologia, para o turismo, para outros meios, porque senão, se a gente for pensar, a China, pode observar, ela já está colando nos Estados Unidos, em termos de PIB, tá certo que a população é maior, 5 vezes, Estados Unidos 300 milhões, né? Dá umas 4, 5 vezes. Então, quer dizer, se a gente for per capita, não. Mas se for pensar global, está ali chegando nos Estados Unidos. Quer dizer, é o que o professor falou. Ela pode dar o tom da língua mundial na medida em que a economia dela vai crescendo, né? Se eles mandarem no mundo, nós vamos ser obrigados. Exatamente. Tanto é que tem um projeto, o professor que é também Mateus, nós já vamos para o intervalo, tá? Já. Ele faz assim,
Professor que gosta da parte energética, eu não sei se o professor leu ultimamente que tem um projeto chinês de integração do Parque Energético Mundial. O professor chegou a ler sobre isso? Saiu recentemente. É um consórcio chinês que tem um projeto ambicioso, onde ele iria integrar, isso é extremamente ambicioso, não é uma coisa aí para 5, 10 anos não, integrar toda a parte energética do mundo, interligando, é um grupo empresarial da China. Quer dizer, aí não tem como você fugir do mandarim, né? Sim, e aí, a ideia o que era? Um país é a eólica, o outro é água, o outro é... enfim. Energia solar. E aí ele integra tudo isso e quando um tiver em colapso, o outro vai lá e abastece para não faltar. Quer dizer, o que é um risco enorme. Imagina estar na mão de um grupo econômico, né? Tem um autor que ele escreve sobre o Google, né? Eu não vou conseguir falar o nome dele, porque o nome dele é indiano. E eu não sei pronunciar aquilo. Só sei que o primeiro nome dele é Shiva. E ele, na verdade, ele é descendente de indianos, né? E ele estava relatando o seguinte, esse monopólio do Google, embora seja uma empresa global, em países como a China, por exemplo, não tem predominância do Google. Não tem? Tem a predominância de um site que chama Baidu. Que é próprio dele. É um Google próprio da China. E eu fui tentar acessar esse Baidu hoje, é tudo em mandarim, você não consegue entender nada, porque é outra escrita, né? É a escrita tradicional da China. Ou seja... Você vê, eles vão se virando domesticamente, né? Eu não sei se é com essa intenção, mas eu acredito que a China... É uma atenção global. Porque a China, eles são um país assim, que ainda tem alguns problemas democráticos, né? Alguns problemas políticos, um país que não é aberto ao mundo e também tem lá uma certa censura. Eu acredito que essa dificuldade que o mundo tem de entender o idioma deles é uma estratégia até do próprio governo deles para impedir que informações importantes do país saiam. Porque aí você vai tentar acessar o Baidu, eu não consegui achar a opção para o nosso idioma. Agora né? Fica a dúvida para a gente aqui, né? Como todo mundo tem, assim, vamos chamar de preconceito com relação à língua alemã, acho que é muito difícil, não é tanto, tá, para você se comunicar, mesmo porque existe uma correlação muito grande entre o alemão e o inglês. Será que o mandarim, o chinês, apesar do alfabeto dele ser tão diferente, será que é tão difícil falar? Porque às vezes a gente tem uma ideia, né? Mas acho que é preconceito. Precisaria ver, né? Até porque a gente olha a China como um Paraguai mais abundante, né? Tem mais, né? A imagem que a gente faz do outro país já cria barreira. Então, na verdade, eles fazem... Tem uma piadinha que lançaram no WhatsApp pra mim que é preconceituosa pra caramba, que falou assim que 4 chineses juntos é 25 de março, né? Um chinês junto é tal coisa, 2 chineses juntos é pastel de flan. Exatamente. Enquanto isso, eles estão só dominando, hein? Vai ficando de olho aí. Pois é. Nós temos que o nosso último intervalo que o Matheus vai botar daqui a pouco, viu? Estamos apresentando No Campo das Ideias, com André Maria e participação de André Felipe. Oferecimento. Unimed Jaboticabal, Proprática, Wizard, Colégio Maria, Limpe Bem, Geração 5 Comunicação Visual, Atual Design Móveis Planejados e Agência Selva. Esta é a Jovem Pan News Jaboticabal, AM 1510 kHz. Já está em funcionamento a nova Unimed 24 horas. Todo atendimento de urgência e emergência ao lado do Hospital e Maternidade Santa Isabel, na Avenida 7 de Setembro, 600. O endereço da nova Unimed 24 horas. O centro de referência da nova Jaboticabal foi desativado. Unimed de Jaboticabal. Cuidar de você. Esse é o plano. Proprática Serviços. Empresa especializada em terceirização de serviços residenciais e empresariais. Portaria, doméstica, limpeza e conservação, motorista particular, jardinagem, serviços de apoio, serviço temporário. Profissionais especializados, garantindo qualidade e resultado. Proprática. Buscando excelência em prestação de serviços. Rua Carlos Berchieri, 400, Jaboticabal. Telefone 3203-7979. Hello, my name is Pedro. Eu tô aprendendo cada vez mais inglês com a Wizard. O Pedro e milhares de brasileiros e brasileirinhos estão aprendendo a falar inglês. Agora é a sua vez. Wizard, por uma nação bilíngue. Matrículas abertas na Wizard de Jaboticabal. Cursos de inglês, espanhol, francês, italiano, japonês, chinês e português para estrangeiros. Professores aprovados pelo TOEIC. Wizard, por uma nação bilíngue. Na Rui Barbosa, 134. Telefone 3202-4772. O
Colégio Maria de Jaboticabal tem seu sistema de ensino baseado na qualidade, na troca de experiências e na interação social de seus alunos, visando sempre a educação para a vida toda. No Colégio Maria, as crianças aprendem teoria e prática com uma metodologia que estimula a criatividade e a reflexão desde o início da formação. Oferece uma educação completa, apoiada por material didático de qualidade. O futuro do seu filho começa a ser construído desde o início da educação escolar. Invista no melhor. Colégio Maria, referência em educação de qualidade. Telefone 3202-3643. Há anos no mercado, a Limpe Bem destaca-se pela qualidade de seus produtos e especialização de seus profissionais de limpeza. Oferece diversos equipamentos, produtos de limpeza e descartáveis, garantindo assim o melhor resultado com a aplicação correta. Outro diferencial da Limpe Bem é a terceirização de serviços de limpeza empresarial, residencial e pós-obra. Tudo para facilitar o seu dia a dia. Limpe Bem Multicoisas. Tudo em um só lugar. Rua Rui Barbosa, 1472, no centro de Jaboticabal. Fone 3203-6238. Comunicação visual é com a Geração 5. Impressão digital em grandes formatos, fachadas, painéis em ACM, faixas, banners, outdoors, envelopamento de frota, estruturas metálicas, letras caixa, adesivos, brindes e placas em geral. Tudo em até 12 vezes no cartão. Geração 5, porque uma boa impressão faz toda a diferença. Rua Professor Antônio Roete, 436, Nova Jaboticabal. Telefone 3202-2065. Atual Design. Móveis planejados de alto padrão. Matéria-prima de qualidade. Design alinhado às tendências mundiais e perfeição nos mínimos detalhes. Para todos os tipos de ambientes, a equipe da Atual Design tem sempre uma solução e um projeto inovador e personalizado. Salas, cozinhas, banheiros, dormitórios, áreas de serviço, áreas de lazer e também ambientes empresariais. Atual Design Móveis Planejados. Rua Artílio Artoni, 201, em Jaboticabal. Telefone 3204-1122. Comunicação é sobrevivência. O mercado é competitivo. E para se manter firme, é necessário aparecer. Encante o seu cliente. Comunique-se. Agência Selva. Desenvolvimento de sites, conteúdo para redes sociais, materiais promocionais e institucionais, criação de marca, ações e assessoria de marketing. Entre em contato. 3204-1968. agenciaselva.com. 321. Estamos de volta. Professor, infelizmente a entrevista já está chegando ao fim. Esse é o nosso último bloco nessa manhã de sábado. Bom, o que você recomenda para quem busca aprender novas línguas? A pessoa não sabe, ainda começou tardiamente, já tem, sei lá, seus 20 anos e quer aprender, mas tardiamente não sabe... com 20? Não é porque... Eu com 44. Porque geralmente, hoje em dia, as pessoas começam como criança, né? Eu comecei com 11, eu tenho amigos que começaram com 9 anos, e tem gente com 25 da minha idade que ainda não conseguiu, né? Ainda essa idade toda. Mas, André, fica tranquilo, porque você sabe que a expectativa de vida está aumentando no Brasil, né? Professor. Nós temos mais metade da vida pela frente, ainda fica cegado. Não, ele falou tardiamente, né? Quer dizer, tipo, a pessoa está velha já. Eu pensei, ele vai falar com 50, vamos lembrar daqueles programas que passam na televisão, que a pessoa pula de paraquedas com 75. Mas então, vamos mudar a pergunta então, professor. O que você recomenda para pessoas jovens, assim, de 50, 60 anos de idade, que não aprenderam outros idiomas e que querem estão aprender? Na melhor idade? Isso, estão na melhor idade. Eu acho assim, independente da idade, de novo, né? Precisa ter um tutor, precisa ter um advisor, que a gente fala, né? Um conselheiro, alguém que dê o caminho, entendeu? É sempre bom ter um professor que vai dar o caminho para essa pessoa, independente da idade dela. O professor vai sentir a velocidade, a facilidade ou a dificuldade e vai abordar o tema num time mais certo, num tempo mais certo. E tudo que a pessoa puder fazer, independente da idade que a pessoa começar, se ela tiver vontade mesmo, ela tem que pegar outras ferramentas que são gratuitas, não tem gasto nenhum, né? Você vai lá na sua Netflix, lá coloca o filme que você gosta em legenda em inglês, põe no inglês também, no caso da língua inglesa, né? A música que você gosta, apesar de música não representar muito, porque música fala mais de amor, às vezes você vê a letra da música e se decepciona pelo som que você gostava da música, né? Então, independente disso, curiosidade, muita curiosidade, ler livros dos temas que você mais gosta,
E é isso, depende O André Felipe, por exemplo, agora está né? lendo um livro em inglês, né? Isso é ótimo. Ô, professor, deixa eu fazer uma pergunta aqui que foge da questão técnica, mas eu estava curioso desde o início do programa. Lá o professor, tanto nesses 3 países aí, Suíça, Alemanha, Inglaterra, o professor acompanhava os noticiários, televisão, jornais, tudo? Sim, né? E tinha o que passava lá? Porque aqui a gente vê tiro, a gente vê corrupção, assalto. Isso aí, na verdade, os outros países, eles são um pouco diferentes do Brasil. O Brasil, parece que o povo, a mistura da raça brasileira, de todas as raças que formou o nosso povo hoje, parece que nós somos tão à vontade, a gente brinca tanto com o perigo, que parece que o brasileiro tem prazer em expor as coisas negativas nossas. Lá eles escondem bastante, sabe? Eles procuram mais falar as coisas ruins dos outros e falar as coisas boas deles. Isso aí é uma característica. Nas 3 nações, professor? Por onde eu passei, até mesmo Portugal. Era mais positivo os noticiários, por exemplo? Não, é o seguinte, o que acontece de ruim nos outros países, por exemplo no Brasil, eles fazem questão de enfatizar, mas o que acontece de ruim com eles não falam muito. O Brasil podia fazer igual, né? Mas é do povo, sempre, né? Mas é do povo, o povo brasileiro. Por isso que tem um lado positivo nessa história. O povo brasileiro, às vezes, enfatiza tanto o que tem de errado aqui, que a gente acha que isso aqui é o pior lugar do mundo, e não é. Não é. Não vou dizer que é o melhor, se é que existe. Mas eu acho que está mediano, né? O que tinha nesses países que o senhor fala assim, no Brasil era melhor? O que no Brasil é melhor? Tanta coisa. Começa pelo churrasco, pela amizade. Não, mas eu sei os laços, eu falo. Mas é claro, a vida em si, você vai chegar... Por exemplo, saúde lá igual aqui? Não, peraí, vamos lá. Aí entra naquela parte você pega um país como, por exemplo, pega a Suíça, tem 8 milhões de habitantes, paísinho desse tamanho, paraíso fiscal do mundo, onde todo dinheiro... Não tinha nem como dar errado, né, professor? Entendeu? Então é lógico, o trenzinho lá na cidade, lá o bondezinho funciona, o metrô funciona, a saúde funciona, o dentista funciona, então a gente tinha muita coisa gratuita, não precisava pagar. A porta precisava ficar fechada, a janela também ou não? Ou dava para deixar aberto, tomar um ar? Bem menos do que aqui, entendeu? Então, não tinha tanto problema de roubo. Mas sabe o que eu acho engraçado? Isso aí, professor, eu acho muito engraçado. Eu estava conversando com um cara quando eu estive em Nova York e perguntei para o guia o que os adolescentes daquela cidade faziam, né, para se divertir. Ele falou assim, os pais têm medo de deixar os filhos sair de casa. E é uma das cidades mais seguras dos Estados Unidos. Em São Paulo, que é uma cidade... comparando com a cidade de Nova York, com uma violência muito maior, os jovens têm uma liberdade muito, muito grande, né? Voltam para casa 3, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. A gente vê essa você falou, né? Brincar com o perigo, né? Então, é isso aí. E o brasileiro, ele vive a vida, né? Só que muita coisa acontece que... esse realmente é o problema. Ele cai na política. Vocês não queriam falar de política, mas é assim, ó. O dinheiro que se paga de imposto, e não é pouco o imposto que paga lá, na faixa de 30% eu pagava, ele volta para o povo, porque existe mais honestidade. E o político não ganha muito. Eu tinha um salário na faixa de 3 mil marcos, que era 2 mil marcos na época, que era o dinheiro alemão lá, e o prefeito lá da cidadezinha, que eu morava, de 3 mil habitantes, ganhava 1.000 a mais do que eu. E a gente sabia, porque era muito aberto lá. Muito transparente. Muito transparente. Então... E o clima lá? Bom, aí varia de cada país, né? Normalmente o hemisfério norte, tudo que passa do Equador para cima é mais frio, né? Então os países da Europa e da América do Norte, considerando Estados Unidos e Canadá, e os países europeus, principalmente mais na região norte da Europa, são mais frios mesmo. Aí é outro problema que o brasileiro vai ter. Professor, nós estamos indo ao nosso último minuto. Dos 3 países aí, qual que o senhor tem mais saudade? Alemanha. A Inglaterra foi muito, sim, foi o começo, eu vivia mais a vida com os amigos e tal, mas eu vou dizer que eu tenho um pai e uma mãe na Alemanha. Então eu não posso... E uma outra história que a gente deveria falar muito, nós só temos informação do Hitler e da Segunda Guerra Mundial, que é uma coisa que já faz muito tempo, que era outro povo, era outra situação, era outra Alemanha. Inclusive, muito bom. Inclusive eu estou lendo o diário de Anne Frank, né, que a Anne Frank, muita gente acha que por ela ter se refugiado na Holanda, que ela era holandesa, né, mas na verdade ela era alemã, saiu da Alemanha porque ela era judia, então era perseguida pelos nazistas e foi para a Alemanha. Ela escreve no diário assim, que ela faz uma brincadeira. Então, ela estava num refúgio, né, num esconderijo, e ela foi colocar as regras do esconderijo.
uma das regras era proibido falar alemão porque aqui só se fala língua de gente civilizada. Ou seja, aí as pessoas falam assim, às vezes se alguém me perguntar por que eu estou falando isso dos alemães, sendo que eu sou uma alemã, ela fala assim, mentira, Hitler tirou a minha nacionalidade, Hitler tirou o meu país de mim. Ou seja, a gente consegue ver assim, é completamente diferente. Muitos tudo que o Hitler nem alemão era. Nem alemão era, né? Exatamente. Austríaco. Professor, olha, acabou nosso tempo, infelizmente, eu quero agradecer, nós vamos abrir outras oportunidades. Espero que tenha sido claro, tenha ajudado. Com certeza, foi muito rico esse... Que bom. Tá? Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço. Um abraço a todos.